Bem-vindos de volta a mais um episódio do Trocando Manobras Cast. Eu sou o seu apresentador, o Felipe, e estamos aqui hoje com um convidado que muitas vezes está por trás das lentes e não na frente delas, Rodrigo Cabeça. E aí, Cabeça? Boa tarde, Felipe. Boa tarde a todo mundo que está ouvindo, que eu espero que seja bastante gente. Né? Sempre é bom que bastante gente ouça. Isso aí. E olha quem chegou aqui. Tu tem o Satã, eu tenho o Raj. Acabou de colar aqui o Raj. Os pais de gatos pretos aí se unindo aí nessa quarentena. Pois é. Cara, como é que tá a sua quarentena falando nisso? Cara, pra todo mundo que me pergunta, eu digo que eu tô guardado em casa. Eu acho que é a melhor definição, assim. Lá na Vans a gente decidiu bem cedo em adotar a quarentena, mesmo antes do governo decidir, né, que foi dia 23 de março, se eu não me engano. Uhum. Dia 16 de março, que foi uma segunda-feira, a gente já não trabalhou, na verdade. Não trabalhou no escritório, né, trabalhou dentro de casa. Pode crer. Via home office, e assim... 16 de março foi minha última sessão de skate, velho. A minha foi dia 14 naquelas, porque foi no campeonato que o Danilo fez lá em Curitiba. Pode crer. Ou seja, não foi sessão de skate, eu tentei andar de skate. Uhum. Você quis ganhar o campeonato. Porra! Qual a categoria que você correu lá? Eu entro como Legends, não como Grandmaster, acima de 40. Bom, a gente já vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Mas, cara, antes, Rodrigo Cabeça, fotógrafo, DJ, team manager, o que mais? Cara, quase tudo, viu? Literalmente quase tudo, porque nada é por inteiro. Fica pegando um pedaço de cada coisa. Cara, eu gosto de aprender coisas, assim. Esse lance da fotografia surgiu assim, foi necessidade. Eu comecei escrevendo, né? Comecei escrevendo para um jornal pequeno de Esteio, que é a minha cidade de Natal. Importante para a cidade, mas pequeno em termos de tiragem. Comecei escrevendo sobre skate, o que é muito louco. Eu entrei lá na verdade, eu entrei nesse jornal porque eu precisava fazer um estágio. Eu fiz segundo grau técnico de publicidade. Precisava fazer estágio de qualquer maneira, eu não conseguia entrar em nenhuma agência, então me botaram de contato publicitário. Vulgo vender anúncio de publicidade nos lugares, tipo no açougue, na loja de carro. E não deu certo. Foi um fracasso, cara. Porque assim, eu acho que se eu estou no lugar de o Felipe Maia vem tentar comprar alguma coisa, eu vou conseguir vender. Se o Felipe Maia tá na casa dele, eu tenho que bater na porta, vai rolar. Entendi. Eu não tenho essa manha. Tá vendo enciclopédia praticamente ali. Basicamente. Daí eles me botaram a montar a arte final do jornal, que na época não era mais ou menos via computador. Eu recebia uma impressão e montava nos espelhos grandes, assim, que era tipo a página dupla do jornal, eu ia lá e montava. E eu fui num campeonato, foi em 96, esse campeonato foi em 96. A primeira etapa do Circuito Gaúcho, de 96. E eles falaram, escreve uma notícia sobre isso aí, já tinha um monte de ciência lá, escreve aí. E eu escrevi, e a partir daí eu comecei a escrever direto. Mas não só sobre skate? Basicamente sobre skate. Que legal. Caramba. Falando de skate na cidade, porque a cena de skate sempre foi muito forte. E você já andava nessa época? Já fazia aí uns mais de 10 anos que eu andava de skate já. Como que você conheceu skate, mano? Cara, assim, a primeira vez que eu vi skate eu devia ter uns 4, 5 anos de idade. Que foi, o meu pai teve que trabalhar em Laguna, Santa Catarina, e eu e minha mãe fomos pra ficar com ele uns dias e a gente se hospedou num hotel que tinha um Ralph na frente do hotel. Que louco. Então tinha esse Ralph, que era aquele Ralph antigo que não tinha flat ainda, era U mesmo. E tinha duas coisas que me chamavam a atenção nesse lugar. Uma era que tinha o Ralph e a outra que tinha um restaurante na frente que tocava Roberto Carlos e Rita Lee todos os dias. Então, tipo, o skate e a música vieram ao mesmo tempo. Vieram juntos, quando eu era muito pequeno, que são coisas muito claras na minha cabeça. Mas nunca me liguei, assim, de pequeno. Meu irmão tinha um skate, ele tinha bandeirantes e botava nas costas para descer a ladeira, essas coisas. E eu acho que o skate surgiu na minha vida
de prestar atenção mesmo foi com 11 anos, que eu comecei a ver uma galera mais velha que andava na minha área. A gente tinha, na verdade eu não tinha coisa nenhuma, eu só ia lá curtir os caras andando num Ralph também, que eles fizeram um Ralph, roubaram compensado e montaram um Ralph. E eu ia todo dia lá, e aí começou o tormento dos meus pais, né? Eu quero skate, quero skate, quero skate. Minha mãe e meu pai não gostaram da ideia, mas meu cunhado e minha irmã, sim. Eles me deram skate de presente. Então, assim, eu ganhei skate no dia 12 de outubro de 87. Caraca, que louco, que da hora. E você lembra como é que era o skate? Lembro, era um shape da Canyon verde, com uma caveira embaixo. Model do Frangão, que é porque ele que assinava o desenho, não é que fosse o model dele. Ah, tá. Com todos os acessórios possíveis que um skate podia ter. E roda-sabão. Que louco, velho. Eu me lembro claramente. Assim. Até eu vi esse shape, o mesmo shape eu vi pra vender, não. Exposto em uma loja de BH. Que louco, dias. Velho. Que legal. Daí meio que falei, e aí, esse shape aí? Não vendo. Não vendo. E é doido, porque assim, já nessa época, como é doido as amizades que a gente faz, né? Tinha um cara que ia direto pra frente desse Ralph. Esse cara dava de bike na época. E regulava de idade comigo. E a gente ficou amigo ali nessa época, que é o Biano. Que louco, que legal. O Biano eu conheci antes dele começar a andar de skate. Porque ele colava no Ralph e ficava lá, tipo, eu sentado olhando o cara andar. E então o Biano, acho que da galera mais conhecida, assim, é um dos caras que eu conheço há mais tempo no meio de skate. Porque foi, tipo, do começo mesmo. Antes do começo, no caso. Antes do começo, é. Pode crer. E aí você foi paixão à primeira vista quando você começou a andar? Cara, paixão à primeira vista, eu acho que foi o máximo de tempo que eu fiquei sem andar de skate, tirando por conta de machucado, porque teve uma época que eu me machuquei muito, eu torcia muito o tornozelo. Assim. Eu tenho os 2 tornozelos acabados, assim, de torção feia mesmo, lá, pulando gaps, esse bagulho. Eu acho que eu fiquei 6 meses sem andar de skate. E eu não sei qual foi a pira que eu tive. Não, vou dar um tempo. Eu só me lembro. Chegando na quarentena aí, hein? Eu só me lembro que eu voltei justamente num campeonato a andar de skate. Ô, louco. Teve um campeonato. É doido, né? Pô, eu tava um tempão, eu não tinha peça. Eu só tinha, acho que, roda e truque. Eu comprei um shape pra correr o campeonato. E deu certo, funcionou. Acabei fazendo final, essas coisas. Eu era bem campeonateiro, assim, né? Que da hora, que da hora. Mano, você chegou a ter uma carreira no skate? Eu não sei se é carreira, assim, cara, o que dá pra dizer. Eu tive patrocínios bons pra época. Eu fui da equipe da Kicks por uns 4, 5 anos, eu acho. Pode crer. Entrei meio que forçando a barra, porque eu fui trabalhar na Kicks em 97 e fui correr um campeonato e fiquei em terceiro nesse campeonato. E era um campeonato de um formato diferente, que era homem a homem, então, tipo, sabe, tem que andar 1000 vezes para conseguir fazer uma posição boa. E eu botei Kicks lá no patrocínio. Caraca, e entrei. Sério? Tipo, eu tava trabalhando com os caras. Pode crer. Mas assim, é muito doido, porque a mesma maneira que eu entrei, essa maneira meio bizarra de entrar, foi a maneira que eu saí. Sério? Porque eu soube que eu saí da Kicks porque eu cheguei para trabalhar um dia e o Geleia, que é um amigão meu que ajudou a desenvolver todo aquele trabalho de site da Kicks, estava tirando meu nome do site. Caraca. E aí, meu? Tá tirando meu nome do site? Tipo... O Ramon, que é o dono, que não vale mais a pena, não sei o quê. Pode crer. E pra mim também foi bom, cara, porque assim, nessa mesma época eu quis passar pro, porque assim, dentro de ranking gaúcho, eu já tinha feito 10ª escada de finalistas várias vezes, finalistas não, entre os 10, top 10 várias vezes, eu já tinha parte de vídeo do The Best Daggers, que é outra história muito doida, essa parte de vídeo, mas eu já tinha essa parte de vídeo, então eu teria condições de passar pro. E eu nunca fui num campeonato, eu cheguei e sentei com o Ramon, tipo, o que tu acha? Vamos passar pro agora?
ah, não, espera mais um ano, não sei o quê. E nisso já tinha uns caras, tipo, o Cerezini, passando Amador 1, que era a minha categoria. Eu falei, puta, não tem mais porquê eu Aham. 18, 19 anos, tá competindo com um moleque de 12, Pode crer. sabe? Tipo, daí eu ainda falei pro Ramon, ó, Ramon, então esse vai ser o último campeonato que eu vou competir. Se quiser tipo, me manter na equipe, me mantém, mas não vou mais competir com o Amador. Isso era final dos anos 90. Isso era comecinho dos 2000, eu acho, cara, 2000, 2001. Uhum. Daí nesse campeonato também eu fiquei em terceiro. Pode Eu crer. acho que quem ganhou foi o Cida, inclusive, esse campeonato. Que louco. E fiquei em terceiro e não corri mais campeonato amador, desencanei. Ah. Então, tipo assim, na real, no mesmo momento que eu tava encanado em ter uma carreira como skatista, pra desencanar foi muito fácil, assim, tipo, Mas eu já chegou tava a ter- trabalhando. Chegou a ter Pro Model? Não, Não porque teve. a minha passagem a pro, dentro dessas histórias bizarras, a minha Uhum. passagem a pro também foi bizarra, porque quando eu passei a pro, não tinha essa história de ser aprovado pela CBSK, Entendi. nada. Uhum. E eu já tinha saído da Kicks, do trabalho mesmo, e eu meio que despiroquei, sabe? Tipo, eu vou comprar uma câmera digital pra mim, comprei uma Sony Mavic, aquela com disquete, e vou pra Curitiba, curtir com meus camaradas o campeonato da Drop Pro, e vou tirar umas fotos lá. E ainda fiz cobertura, acho que pra Plasma na época. Eu fui contratado pra Plasma pra fazer a cobertura. Tá. Eu tinha dinheiro pra me inscrever no campeonato, eu me inscrevi e corri. Caralho. Ainda foi mó roubada, sabe? Tipo, tava na última bateria, corri 10h30 da noite, só eu e quem era da bateria dentro da pista. Caralho. Então eu passei a pro assim, e cara, vou te dizer que até que não fui tão mal, quase fiz final 2 vezes. Uhum. Nesse da Drop eu acho que eu fiquei entre os 20. E depois teve um de Manaus também que eu corri e quase fiz semi. Que da hora, mano. Eu fui bem, mas nunca, tipo, apesar de ser campeonateiro, nunca foi um lance que me tirou sono nem nada. Uhum. Inclusive, assim, teve campeonato que eu praticamente deixei de correr final porque eu achava que eu não devia estar na final. Caralho, que louco. Aí eu não andei bem, tipo, põe os caras no meu lugar aí, não mereço isso. Que louco, mano. Então, tipo, o campeonato sempre foi uma coisa legal, acho que me estimulava a andar de skate. Uhum. Eu nunca fui um cara que tivesse muita habilidade pra andar na rua mesmo, assim. Uhum. Então eu me dava bem nos campeonatos, me dava bem em pista, tinha minhas manobras lá, sabia correr campeonatos e isso ajudava também. Pode crer. E essa parte no The Best Daggers aí, como é que aconteceu? Cara, assim, o João, pra quem não sabe, o JM, que é o cara que fez o primeiro The Best Daggers, fez todos, né? JM. O João, a primeira vez que eu escutei falar nele, eu tinha medo dele. Porque eu escutava umas histórias muito cabreiras dos caras, assim, que os caras faziam nos eventos. Tudo era muito punk. Uhum. Literalmente punk. Não, literalmente punk. Daí eu fui correr um campeonato em Novo Hamburgo e o João tava filmando. Uhum. Cara, assim que eu terminei de andar, e eu nem era um cara que usava roupa justa, tipo, eu usava umas roupas bem largonas, assim. Uhum. A única diferença é que eu corria com umas músicas diferentes no campeonato. Tipo, todo mundo estava hardcore, eu ia lá e corria com Smiths, corria com The Cure, com um lance assim. Uhum. Eu terminei de andar e o João veio e falou, não, tu é Dagger. Tu é dos meus, tu é Dagger, não sei o quê. E daí ele me convidou pra filmar, ter uma parte no primeiro vídeo. Uhum. Só que assim, sempre dava desencontro. Então a minha parte no The Best Daggers foi filmada literalmente em 3 sessões. Que louco. Toda a parte. Caralho. Tem uma parada aqui dentro de uma pista coberta, foi uma sessão. Uhum. Daí tem outra sessão que foi filmada, a gente tava em Esteio, filmou em Esteio. Foi pra Canoas, foi pra Porto Alegre. Então assim, é tudo num dia só. Pode ver. Então foram 3 sessões e eu filmei minha parte com o cara. Tanto que não tem linha. Não tem nenhuma linha na minha parte. É só manobra. Caralho, mano. E é essa a história da minha primeira videoparte. Saiu que ano? Eu acho que foi 2000.
Pode crer. 2001, alguma coisa assim. Pode crer. Você lembra a música que você colocou nessa parte? Porque tinha que ser Dagger, Lembro. né, mano? Tinha que ser Dagger. Pior que nem era, cara. Era Ned's Atomic Dustbin, Less Than Useful. Pode crer. Já era tipo de crítica, né? Já era alternativo, já era indo pra outro caminho. Mano, e a fotografia? Como é que chegou a fotografia pra você? A minha primeira câmera eu comprei, acho que foi em 97. Foi em 97. Eu comprei uma câmera, deixa eu até ver o nome para não falar errado, que ela tá aqui do meu lado, aqui, uma Zenith. Olha que legal. Tenho ela guardadinha aqui até hoje. E eu comecei a fazer umas fotos e assim, tipo, eu vim para São Paulo em 97 e fui visitar a redação da Tribo e levei algumas das fotos que eu tinha feito. E tava o Girão e o Guto Jimenez na redação nesse dia. Daí o Guto falou, cara, tipo, qual a tua experiência com fotografia? Eu falei, nenhuma, comecei a fotografar agora. Ele falou, vou te dizer, cara, pra quem não tem experiência, tu sabe os moments direitinho, tu vai fotografando aí porque tu tem oportunidade. Isso era, sei lá, 2001, né? 97, isso tá louco, 2001. Nem pensava em morar em São Paulo nessa época. E o Girão me deu 2 rolos de cromo. O cromo é aquele que faz os slides, né? Que não é tipo o filme normal. E falou, faz umas fotos aí e manda pra gente que a gente, se for legal, a gente publica. E desses rolos de cromo saiu o Espaço Amador do Bisolim, o Carne Nova, né, do Bisolim, e saiu o Carne Nova do Alexandre Ribeiro de Stay. Que legal, velho. Com essas fotos. Da hora. E fui fotografando, mas era meio caro, assim, esse esquema de fotografar com filme, não era acessível, não tinha acesso a lente e outros flashes. E eu meio que fui desencanando, até que começou o projeto de site da Kicks. Que eu era o editor e o Gelé, esse meu amigo, era o cara que fez o design. Então, invariavelmente eu tinha que fotografar. Daí a Kicks tinha uma Mavica, que era essa câmera Sony digital. Que era com disquete, eu acho que essa era 1.1 megapixel. A resolução fazia? Cara, eu acho que dava pra fazer umas 20 fotos por disquete, assim. Pode crer. Estourando, quando muito isso. Daí a gente descobriu uns esquemas de fazer o moment com essas câmeras, que era mó treta, fazer clicar na hora certa com câmera digital. Descobrimos o esquema também das fotocélulas, que fotocélula é um aparelho que tu põe embaixo do flash e ele dispara com outro flash. Então a gente conseguia montar uma luz para fazer as fotos. E foi dando certo, cara. Daí eu comprei a minha própria Mavica, mudei para São Paulo, comecei a trabalhar na Tribo. E daí foi o Shin que falou, cara, tipo, acho que tuas fotos estão legais, tem a visão para montar uma foto, assim, consegue construir um cenário para foto, acho que vale a pena investir numa câmera melhor. Daí eu comprei minha primeira reflex em 2004. Pode ser. E aí já comecei a ser conhecido como fotógrafo, né? Eu já passei de ser o cara que escrevia para a revista para ser o fotógrafo da revista. Pode crer. Mas nunca deixei de fazer. Também, né? Eu tive na 100% a coluna. Tá. Na Tribo, basicamente, assim, o Girão era o editor da revista e o Shin era o editor de fotografia. Certo. Eu trabalhava diretamente para os dois, assim, porque eu estava todo dia na redação. Era o cara que tinha que estar lá direto. Então, eu escrevia quase toda a revista. Depois entrou a Cecília, também, que me ajudava. Que foi muito louco a Cecília trabalhar. Eu era chefe de redação. Cecília, mãe, trabalhava para mim. Tipo, nossa. Era muito absurdo, assim. ET trabalhou comigo também na redação. Legal. E em alguns casos eu tinha que fazer a parte de edição de fotografia da revista também, porque o Shin às vezes viajava, estava fora e tinha o limite, tinha que escolher as fotos, eu ia lá e ajudava nesse aspecto. A única parte que acho que eu nunca me envolvi muito na revista foi na parte financeira e parte assim de, vamos lá imprimir a revista, vamos na gráfica, que eu nunca encanei. Mas dá pra dizer que teve épocas da Tribo, algumas edições que eu fiz
praticamente sozinho, assim. Pode crer. Mano, o seu aprendizado como fotógrafo foi mais empírico ou teve alguém que tipo foi fundamental pra te ensinar as paradas de fotografia? Cara, eu fui aprendendo com fotógrafo, cara. É. Assim, tipo, o Shin foi muito importante Uhum. nesse meio. Ah, o Otávio Neto também é um cara que vivia me dando uns toques. Que Porque, legal, pra cara. quem não sabe, o Otávio, assim, ele ficou conhecido mesmo no cenário brasileiro como fotógrafo da tribo, né? Era um puta skatista, dava mó rolê. Não era o promodel dele, o Netozilla, que tinha uma câmera também? Sim, É, isso pode mesmo. crer. Verdade. Então o Otávio, tipo, pra mim é um dos caras que me influenciou muito no trabalho, assim. Pode crer. E eu acho que também essa sede de devorar a revista, cara, isso ajuda. Gostar muito de skate, né, também. Puta, eu era um cara que lia nomes dos fotógrafos, sabe? Tipo, crédito, todas essas coisas. Então, assim, consumir muito skate ajudou Pode crer. a criar essa visão. Mas a parte técnica de fotografia foi o staff da tribo que me ajudou, assim. Rafael Bacildo, Pode o crer. Shin, o Otávio, o Everton, caras que estavam, tipo, há mais tempo fotografando e eram dedicados só àquilo, né? Aham. Porque, assim, sempre que quando me perguntavam, eu não gostava de falar que eu era fotógrafo. Eu gostava de falar que eu sou o redator da revista, eu faço redação, ou sou o chefe de redação. Para mim, sempre me custou aceitar esse papel de fotógrafo, porque eu achava que não era uma... cara, eu acho que é das piras pessoais de cada um, sabe? Sim, Tipo, sim. eu sempre achei que era o cara que... Eu me sentia melhor na posição de repórter, do Tá. cara que ia lá em campo, fazer as matérias e fotografar, do que só como fotógrafo. Tá. Inclusive, tipo, tem uma coisa que eu usou até hoje, o Samelo, por exemplo. Uma vez o Samelo falou que eu era quase fotógrafo, porque eu tinha começado na época digital. E eu até hoje eu uso ele, eu sou quase fotógrafo, ainda não aprendi. E eu não aprendi, porque ninguém sabe tudo, todo dia a gente aprende alguma coisa, né? Total. Mas eu sempre tive essa encanação. Mas hoje eu acho que é mais fácil quando me perguntam, e até o final da tribo, que tu faz? Sou fotógrafo, que é mais fácil de explicar. Sim. Eu facilito a história, Total. eu tenho equipamento lá que mostra que eu tiro foto mesmo, daí ajuda um pouco. Pode crer. Quanto tempo de tribo? Tribo eu entrei em 2003 e fiquei até 2008. Eu acho que eu entrei no comecinho de 2003, pra meio, e saí em janeiro de 2008. Por que você saiu? Cara, eu sei porque eu fui morar na Espanha. Mas por vontade própria mesmo? De viver Não, skate de Barça? Não, foi doideira. Hoje em dia eu posso falar essa história de maneira mais tranquila. Eu fiz uma viagem para Barcelona em 2007, que eu costumo dizer que foi a melhor viagem que eu fiz na minha vida. Nenhuma vai bater essa. Tava Hageb, Klaus, Loquinho e o Chapa. E a gente cruzou a Europa de carro. A gente fez, Paris, Praga, Lisboa, e de Lisboa a gente foi para Barcelona. E eu tava solteiro, tava com hormônios em fúria. E falei, vou sair à noite. Tipo, a gente trabalhava o dia inteiro, era tipo uns condenados, era coisa de doido, assim, o ritmo que era a viagem. E eu saí e conheci um francês numa balada. Pode crer. Daí a gente passou um tempo junto, assim, tipo, eu terminava a sessão de skate, ia pra Sitges, que foi a cidade que eu morava, pra ficar com o francês, com o Jean-Noël. E foi meio tipo o lance de paixão à primeira vista, assim, e tipo, a gente ficou na ponte aérea Barcelona-São Paulo, ou seja, um namoro bem caro. Caralho, sim. Pra alguém que trabalha em revista manter. Sim. Até que chegou a hora e falou, tipo, putz, ou vai ou racha, tipo. Assim, eu sei que ele não ia vir morar no Brasil. Errado não tava, né? Errado não tava, tipo. Daí a gente decidiu, vamos tentar aqui, vamos ver o que acontece. E eu já tava meio de saco cheio também na tribo, porque eu me sentia com muita responsabilidade.
Aham. E convenhamos, cara, a gente sabe que revista não paga bem, não adianta. Não Sim. tem como pagar bem porque não tem condições de pagar bem. Exato. Isso que Então, nem era do Instagram ainda, hein? assim, a revista não fechava no vermelho nunca, nessa época. Aham. E isso já era uma grande coisa. Total. E daí rolou isso, eu me lembro ainda que na tribo ficava falando, não, meu, fica, a gente vai aumentar teu salário. Aham. E eu não podia dizer o que era, né? Tipo, me apaixonei, Aham. vou viver o amor europeu. Eu não podia falar isso, na época ainda tinha essa coisa, algumas pessoas do trabalho sabiam, a Cecília sabia, os colegas do trabalho sabiam, mas eu não queria falar abertamente sobre o assunto. Pode crer. Falei, quer fazer uma coisa? Eu já enchi o saco de estar fazendo a revista, fazendo muita coisa e recebendo pouco. Eu vou pegar e vou embora. E fui embora. Meio que liguei o foda-se, fui pra lá e foram bons tempos. 4 anos e meio que eu fiquei lá. Caralho, mano. Daí vim Caraca. que acabou o amor e começou um amor aqui também. Pode crer. Foi tipo assim, aconteceu muita coisa. Aham. E se tem uma coisa que eu não consigo ser é aquele cara passivo no sentido de ver as coisas acontecendo e não tomar uma iniciativa. Tô ligado. E se eu quero, a iniciativa só depende de mim, né? Então, eu vim pra cá passar férias em 2012, fazia 4 anos que eu não vinha no Brasil. Daí as coisas estavam super complicadas, muita gente botando pilha de, fica aqui, não sei o quê, e daí eu conheci o Luiz. E aí também deu o revertério na cabeça e mudei de novo pra cá. Lá em Barcelona você fazia o quê? Você trampou lá de fotógrafo? Eu trabalhava de fotógrafo, mas de fotógrafo de criança. É mesmo? Eu trabalhava num buffet infantil. E esse dia foi doido, porque quem me conseguiu esse trabalho foi a ex-namorada do Juliano Guimarães, que é um skatista brasileiro que mora lá. Uhum. Ela é espanhola e nesse dia ela estava oferecendo um trampo para um fotógrafo italiano lá de skate. Estava todo mundo no mar, estava trocando ideia. Ela chegou pro cara, quer fazer foto de criança? O cara olhou para ela assim, tá tirando que eu vou fazer foto de criança? Uhum. Eu falei, eu quero, eu preciso. Uhum. E foi uma experiência doida, assim, cara, porque botou a prova, tipo, deu pra ver que fazer foto de skate não é tão difícil. Fazer foto de skate é mais cabreira. Por quê, mano? Caramba, sério? Cara, depende do humor da criança. Eu tinha que vender as fotos também, não era um negócio que estava incluído no preço do parque. Então eu tinha que fazer as fotos, chavecar os pais pra comprarem. Pode crer. Mas teve o lado positivo, tipo, tinha uma família que fazia as fotos, que fazia as festas de aniversário dos filhos lá, que tinham muita grana. Uhum. E eles fechavam o parque pra eles sempre, porque eram vários aniversários juntos, não é que nem os buffets aqui. E sempre quando eles fechavam, eles escolhiam que eu fotografasse. Que legal. Isso aconteceu também com os filhos do Daniel Alves, do jogador de futebol. Que legal, cara. Eu fiz as fotos do aniversário do filho dele. Daí ele fez o aniversário da filha dele. Escolheram que fosse eu que fotografasse também, pela interação com as crianças. Uhum. Que eu não sou fã de criança, mas pelo jeito eu enganei. Enganei bem. Ganhou seu dinheiro. E assim, daí eu fazia essas fotos e lá, tipo, as coisas fecham mesmo no verão. Tipo, Madrid, por exemplo, em agosto tudo fecha. Caramba. Porque é verão, é férias, as pessoas vão tirar férias. E Barcelona tem um pouco disso também, apesar de ser uma cidade que lota no verão. Então, no verão o parque fechava, porque não tinha aula, que eram as férias grandes, as férias de verão das crianças, e era quando os brasileiros iam para lá. Pode crer. Então, eu me dividia nessa, ficava acompanhando o brasileiro na temporada europeia, produzindo para o Brasil, e na inverno, nas outras estações, eu fazia o parque. Pode crer. E, mano, você andou bastante de skate lá? Andava, cara. Eu acho que foi a melhor coisa pra minha vida como skatista, assim, porque
de certo modo, eu deixei de ser o cabeça, que era o cara que trabalhava na tribo, que, sei lá, comentava X Games na televisão, tipo, eu voltei a ser um cara que anda de skate. Então, eu tinha um Banks bem da hora que ficava, sei lá, 2 km da casa que eu morava lá. Então eu pegava o skate, andando de skate até a sessão, não tinha carro lá, sabe? Na verdade, eu ia pra Barcelona mais quando eu tinha que fazer material. Eu ficava mais em sítios andando. Conheci uma galera muito da hora lá, tipo, assim, muito skate na veia, porque é isso, quando o skate não envolve um business, tu vê que é uma galera muito... É muito do coração, sabe? Tipo, não tem business. Tu anda porque tu quer mesmo. Tu não vai ser o profissional que vai ganhar grana. Até porque na Espanha isso é muito difícil. Pode crer. Assim, é mais difícil no Brasil? Lá. Eu acho que cara. É bem mais treta. Primeiro que não existe mercado local. Tem pouquíssimas marcas espanholas que são muito, muito pequenas. E tu depende muito de marca gringa, né? Pode crer. Daí tem aquelas divisões loucas, a equipe espanhola, mas tem a equipe europeia também, sabe? Então acho que é mais sincero da galera que anda de skate. Não que não seja sincero dos brasileiros. Não, total. Mas não tem um game envolvido. Tá. Sabe? Entendi. Tipo, a parada dos caras andam porque querem mesmo e é isso. Tipo, não existe aquela pira, quero ser patrocinado, vou ser, sabe, vou ser na televisão e aparecer no... Os caras andam de skate porque gostam mesmo e só tem esse fator. Não é eu gosto, mas eu quero ser profissional. Lá é só porque gosta mesmo. Pode crer. E, mano, como é que você chegou a comentar X Games? De onde surgiu essa oportunidade? Eu acho que tem a ver com a tribo também, assim. Porque na época eu comentei, geralmente era eu e algum apresentador, meio apresentador mesmo da ESPN. Acho que a única pessoa que eu fazia que era mais diferente, assim, que conhecia o que estava fazendo, era o Cadeira. Pode crer. Mas acho que chegou através de tribo, cara. Eu me dava bem com a Helga também, com a Renata, o pessoal que cuidava de radicais lá. Os caras viram que era o cara que respeitava o horário, não chegava atrasado. Não falava muita gíria, mas ao mesmo tempo não tratava... Porque assim, uma coisa a galera tem que entender, quando um cara que tá na televisão fala, o flip é pro skate girando assim, é porque, cara, você tá falando com um público leigo. Claro. Não tem jeito, então você vai ter que explicar certas coisas. Claro. Mas eu não fazia muito isso, assim, eu não dava muito essa explicação técnica. E a galera gostava, cara. Eu até comentei um X Games que teve do ano passado também. Pode crer. Mas aí foi por outra história. Fiz paradas com o Otávio. Eu era bem, tipo, figurinha carimbada na ESPN nessa legal, época. Cara. 2000. Dava uma grana fazer esses... Graninha. Dava graninha. Legal. Mas assim, por exemplo, a coisa que eu fiz pra ESPN que eu mais gostei, que não deu grana nenhuma, foi entrevistar o Danny Way. Naquelas mesas redondas, quando ele veio pro Brasil. Que foi doido, porque foi bem... Ele tava no Brasil bem na época que rolava os campeonatos da Kicks. Que era aqueles campeonatos prós que, tipo, ia todo mundo. E daí, eu me lembro que eu cheguei no Rio Grande do Sul, eu sempre ia de carro. Eu cheguei e a Helga me ligou, cabeça, vai rolar uma entrevista com o Danny Way agora. Eu falei, puta, Helga, acabei de chegar, cara, em Porto Alegre. Você pode ir pro aeroporto, já tem uma passagem no teu nome, vai. Pode crer. Daí fui pra lá, foi uma oportunidade daquelas, assim, tipo, de conhecer o Danny Way, entrevistar ele. Daí, nerd como eu sou, só fiz pergunta de coisa velha, né? De H Street, de Plan B, não fiquei perguntando tipo de Mega Ramp. Nem me liguei de Mega Ramp. Acho que a única coisa que eu falei de Mega Ramp era tipo se a parte mais difícil era dropar do que passar o vão. Acho que foi uma pergunta ridícula de Mega Ramp que eu fiz. Pode crer. Mas eu perguntei de XYZ, da marca dele, só perguntei de coisa velha, assim. Pode crer. Que massa. Mano, e aí você começou a trampar em marca também, né, em um determinado momento. Você trampou na Kicks, né? Mas na Europa você trampou em alguma marca? Eu comecei, assim, eu morava numa cidade pequena, chamada Cities, muito pequena, e tinha uma loja de skate lá chamada Kinetic. Então eu dava uma força pro cara, produzia alguns vídeos pra ele,
Aham. porque também fazia essas paradas de filmar. Dava algumas ideias de marketing, assim, de promoção para fazer. E em dado momento ele falou, vou acabar com a loja. Esse cara foi representante do Osiris lá, então o cara conhecia todo o mercado. Uhum. E vou fazer minha marca de tênis, mas eu vou começar fazendo shape, roda, acessório e camiseta. E queria que tu trabalhasse comigo. Então eu escolhi, montei a equipe para ele. Inclusive Legal. eu botei o Stanley no time. Legal. Eu chamei 2 espanhóis e chamei o Stanley. Porque o Stanley ia ser o cara que ia meio que mostrar para os espanhóis como funciona esse game, de mostrar, Entendi. sabe, tipo, de mostrar serviço, tá mais na mídia, essas coisas. Então, assim, quando eu tava me encaixando no mercado lá, foi quando eu decidi voltar pro Brasil e ficar aqui. Entendi. Mas cheguei a trabalhar na Kinetic. Hoje em dia eles não fazem mais coisas de skate, porque é isso, o mercado de lá é muito complicado, você compete com um cara muito grande e é difícil. E perde, né? Sempre perde. E perde, não tem, assim, que nem aqui. Tem uma Future da vida, Sim. que consegue ter o público, ter uma equipe, lá é bem mais difícil, assim. É bem menor o game. Pode crer. E, mano, pra terminar esse primeiro quadro do programa, vamos voltar a falar de música. Você comentou que as primeiras ligações com música foram Roberto Carlos e Rita Lee. Você curte esses dois até hoje? Roberto Carlos, até 1980, é bem... Quando ele começou a cantar Caminhoneiro, já era. Então, assim, eu gosto bastante de coisa dele até 1980, tem umas coisas da hora. E Rita Lee é a pessoa que eu... Sabe aquela pessoa que eu gostaria de conhecer, assim, gostaria de ser amigo, né? Tipo, Rita Lee, eu gostaria de ser amigo dela, cara. Eu consegui ver 2 shows dela. E, puta, ela é muito cabreira, cara. Tipo, li as 2 biografias, tanto a que ela escreveu quanto a que foi escrita por outra pessoa. E, assim, eu acho que ela é uma pessoa evoluída. Pô, só esse lance dela falar, tipo, cara, eu tô numa idade, eu não quero mais palco, cansei. Total. Poderia ser como tantos outros que a gente vê aí que, tipo, cara, o próprio Roberto Carlos. Não larga o osso, né? Nossa. Não larga o osso, tipo, não cria nada novo. Sim. Então, assim, sabe, eu acho que esse desapego do ego é uma coisa de pessoa evoluída. Total. E essa galera que canta, que levanta multidões e que... Artistas em geral, tipo... são muito consumidas pelo ego, né? Porque, pô, imagina você tá tocando num lugar com, sei lá, 10 mil pessoas gritando teu nome. Total. Não, imagina você sair na rua, dar 2 passos da sua casa e já vem alguém falar assim, tipo, pô, você é muito foda. E isso é tipo droga, na verdade. Sente falta. Sim, total. Isso é doido, né? Porque foi uma das coisas que quando eu fui pra Espanha eu aprendi a lidar. Porque no Brasil era assim, tipo... eu trabalhava na tribo, era comentarista da ESPN, então às vezes eu tava no busão e o cobrador falava, pô, eu te conheço da televisão. Pode crer. Não sabia meu nome, mas sabia que eu aparecia na televisão. Viu em algum lugar, total. Então, assim, ir pra Espanha teve esse lado que foi muito positivo, assim. Cara, tipo, eu só sou um skatista como qualquer outro. Tipo, o fato de eu escrever sobre skate não me coloca numa posição privilegiada. Eu acho que o privilégio que eu tenho é poder ter participado de vários momentos históricos de skate. Assim. Eu ajudei a escrever algumas umas passagens, frases, né? Algumas frases dentro dessa história muito gigante. Então, esse é o maior privilégio que eu tenho. Tipo, ser conhecido acaba que... Total. Mano, eu sempre peço aqui no Trocando Manobrascast pro nosso convidado escolher 2 músicas, né? Uma no meio, uma no final. Tem alguns programas que tem uma música só, que os caras falam pra cacete. Mas, cara, você escolheu alguma música pro nosso intervalo? Escolhi, cara. A primeira é The Cure, Just Like Heaven. Boa. Eu costumo dizer que não é a versão do Dinosaur, eu prefiro ainda do The Cure. Boa. Se eu tivesse... Quando me perguntem qual a música preferida de todas, essa ganha. É mesmo? E assim, não tem nada a ver com a letra. Caraca, até porque eu fui pegar a letra, eu fui entender a letra muito depois. Mas tem algo ali que, tipo, pra mim
Mas... É a música que eu não canso de escutar, assim. Você lembra a primeira vez que você escutou The Cure? Eu acho que foi com Head on the Door, aquele que deixou ele famoso, né? Com Pode ser. Close to Me, com a versão mais nova de Boys Don't Cry. Close to Me também é muito cabreiro, cara. É, tipo, eu acho esse cara muito cabreiro. A biografia do Robert Smith é muito legal. Se tiver a oportunidade de ler que vale a pena. Boa, e já fica aí, ó, já tem algumas coisas para os nossos ouvintes fazerem, que é ler biografia da Rita Lee, ler biografia do Robert Smith e ver os vídeos do Cabeça comentando X Games aí no YouTube. Tem coisa no YouTube? Cara, eu sei que tem o meu perfil do Skate Paradise, porque eu coloquei. Pode crer. Deve ter alguma... Eu comentei até partida de futebol, cara, na SPM. Pô, louco, consegue imaginar isso? Sério? Eles faziam, uma vez por ano, eles faziam o futebol radical, que eles chamavam. Uhum. Eles pegavam gente do skate, motocross e... Que louco. E me chamaram pra disso, comentar futebol. É verdade, que louco. Bizarro, eu que não entendo nada de futebol. Bom, então aos ouvintes do Trocando Manobrascast, lembrando que a gente não coloca as músicas inteiras porque a gente não quer tomar bloco das nossas redes de streaming, porque o mais importante é a conversa, né, meus amigos? Cabeça e avança. A Vans é muito doido, porque assim, eu fiz algumas fotos pra Vans antes de imaginar que um dia eu trabalharia na Vans. Uhum. Eu fiz fotos de anúncio do Hageb. Pode crer, pra Vans. Uhum. É. E assim, tipo, eu ficava na noia, porque existiam algumas políticas na Vans que eu achava meio estranho, assim como alguém que tava nos bastidores, né? Como assim? E... tipo... Eu nem sei se era verdade, mas como se escuta, às vezes, como boato. Tipo, a Vans não vai ter 2 streeteiros na equipe, por exemplo. Pode crer, pode crer. É um cara do street, um cara do vert e um cara do bowl. Não vai ter mais ninguém. Pode crer. Sabe? Tipo, não dava pra entender muito bem esse esquema. Uhum. A gente já sabia que, tipo, muitas das ações da Vans só eram feitas porque os gringos, tipo, obrigavam as distribuidoras aqui a fazer. Uhum. Então, eu tinha uma relação meio doida com a Vans, assim. Podia admirar a história da marca, mas não conseguia entender o trampo deles no Brasil. Uhum. Daí, ainda quando saiu o Propeller, em 2015, eu me lembro de fazer esse post. Esses dias eu ainda revi esse post. Dando parabéns pra parte do Pedro, que, tipo, eu tinha certeza que ele ia ser indicado a Skater of the Year naquele ano, e ele foi. Mas que não entendia como é que uma marca de 50 anos tinha demorado tanto a fazer um length vídeo, Total. um vídeo inteiro. Mas nessa época você já tava na Vans? Não, eu não tava na Vans. Olha só, mano. E ainda foi doido que o Lauro, que trabalhava o Lauro Neto, que trabalhava na distribuidora, ainda me deu uma moral. Escreveu lá, e tal marca. Falei, cara, não trabalho em nenhuma marca, não tenho nada com as marcas. Uhum. Falando aqui como um cara que, bem ou mal, é formador de opinião. Tipo. Mas assim, vídeo excelente. Pra mim, um dos mais marcantes dos últimos tempos. Total. Daí, eu comecei a sair mais com o Dexter em 2015. Fiz material com ele pra Tribo. Fiz o Linha Vermelha, fiz uma foto dele também, que foi capa na Tribo. E um dia, do nada, ele me pergunta, pô, Cabeça, tu acharia de trabalhar pra Vans? Eu falei, cara, eu tô precisando de trabalho. Assim, na época eu tava fazendo um esquema com um chinês, olha as doideiras da vida, que era de tentar colocar a marca dele no Brasil. Uhum. E o Dexter falou isso e não falou mais nada. Tá. Cara, no final de dezembro de 2015, tipo assim, digamos que numa segunda-feira o chinês me mandou uma mensagem, ó, Cabeça, não vai rolar mais, porque o dólar estourou, tipo, o dólar tinha, sei lá, de pra R$3, alguma coisa assim, cara, os dólares... Saudade, né, minha filha? Que saudade. Não vai rolar, mas o negócio, então, a partir de agora, não vou te pagar mais. O que não é uma notícia boa de se escutar em dezembro, né? Não é um bom presente de Natal. Né? Mas um dia depois, o Paulinho, que era o chefe de marketing, me chamou para uma reunião na Vans, por uma entrevista. Eu fui, aquela primeira pergunta, tipo, cara, e às vezes eu me acho muito...
Eu não sei se eu peco por ser cabaço ou peco por ser, tipo, muito direto nas paradas que eu falo, assim. Como assim, cara? O cara chegou e me perguntou, e aí, o que tu acha da Vans? Cara, quando ele falou isso, eu comecei a falar um monte, tipo, É mesmo? cara, eu acho que a Vans nunca fez um trabalho digno no Brasil, papapá. Olha só, mano. Comecei a falar um monte. Daí falou, tipo, a gente teve uma reunião com toda a equipe de skate, a gente pediu a sugestão de um nome para team manager e tu foi o cara escolhido. Falaram vários nomes e o teu foi o único que ninguém falou, tipo, Mazê. Tá. Meu, tipo, foi, tipo, unanimidade entre os caras. Que da hora. E daí, tipo, cara, eu comecei a trabalhar na Vans, acho que, tipo, dia 2 ou 3 de janeiro de 2016. Nossa, foi louco. exatamente quando começou a Operação VF, né? Aqui no Brasil. Daí, em seguida, já teve a tour do Propeller, aqui, acho que foi dia 20 de janeiro, alguma coisa assim. E eu já tive uma atitude que a Vans não tinha antes, tipo, os caras tinham team manager, tinham gente do marketing, mas quando chegava os gringos, ninguém ia buscar os caras no aeroporto. Tá, entendi. Falei, tem que recepcionar os caras, bem ou mal, sou o cara que representa o skate aqui, dentro da empresa. Daí, pô, já foi mó da hora, porque eu tive uma recepção, os caras ficaram super surpresos de ter alguém da Vans esperando eles lá. E aí acho que eu fui meio que entendendo o conceito de família na Vans também. Passar uma semana com a equipe toda, boa parte da equipe gringa, veio o Perrin Caples, veio o Kyle Walker, o Elijah, o Shima, eu acho que esses, E daí veio o cara que era o principal team manager na época, que hoje ele é o chefe de skate mundial dentro da Vans, que é o Jamie Hart. Vieram 2 videomakers, um Ohio Lovell, e veio o Anthony Acosta. E eu, tipo, já fiquei amigo dos caras. Pode crer. E daí já foi mó da hora. E assim, eu comecei a entender mais a Vans. E eu acho que a Vans brasileira começou a ser mais Vans também. Tá. Os caras entenderam melhor a marca, não estavam na mão de distribuidora. Isso que eu ia perguntar. Você acha que por ser VF facilitou as coisas? Acho que sim, cara. Acho que sim, porque assim, tu não tá na mão de distribuidora, né? Tipo, distribuidora... E eu entendo essa coisa de distribuidora ter que controlar os gastos, porque bem ou mal tu tem um marketing mundial na tua mão ali, que tu pode usar sem ter que ficar botando... Sem ter que ficar botando muita grana. Então, assim, eu acho que os caras começaram a entender e entender o espírito de família. E assim, eu acho que trabalhar com o Nico foi muito importante também. O Nicolas Prado. O Nicolas Prado hoje é o cara que comanda o marketing da Vans. Porque ele fez eu entender melhor o que é a Vans. Mas o mais doido... apaixonado pela Vans, né? Muito louco isso. Não, o Nicolas, cara, a gente chama ele de Vandorinho, né? Porque assim... O cara conhece toda a história da marca. Cara. Legal, é impressionante, cara. assim. E ele conhece a história, tipo, a história verdadeira e a história paralela. Tem detalhes que não se fala dentro de marca. E ele conhece os dois lados da moeda e isso é muito da hora. Sim, Nicolas, se você estiver ouvindo esse programa, você está convidado a participar do Trocando Uma no Brascast, cara. Eu quero ouvir essas histórias. Não, e sabe que é doido? Tipo, antes de eu entrar na Vans, eu fiz uma matéria pra Tribo, bem grande, sobre tênis de skate. E eu entrevistei o Nicolas. Eu lembro dessa matéria, mano. Eu entrevistei o Nicolas. E assim, ali que eu acho que eu fiquei mais também, entendi a história da Vans, do começo, do primeiro tênis de skate, do Tony Alva, do Stacy Peralta. E assim, tudo que eu fui conhecendo na teoria, tipo, a Vans me mostrou na prática, assim. Tanto pelo lado brasileiro quanto que com os gringos. Porque daí eu tive a oportunidade de conhecer, tipo, vários caras que trabalham na Global, conhecer o Van Doren, conhecer caras da equipe. E assim, é bem família mesmo, cara. Tipo, acho que uma das grandes traduções disso daí de família pra mim foi quando eu conheci o Jeff Holley, que eu conheci ele numa situação nada a ver com Vans,
que foi no campeonato de Tampa. Uhum. E ele tava conversando com o French Fred, trocando ideia. Uhum. E daí eu cheguei lá, tipo, fã tímido, né? Pô, sou fã de vocês, gosto do trabalho de vocês. Daí o Jeff Foley tava trocando ideia comigo normal, sabe? Daí eu falei, eu trabalho na Vans Brasil. Eu sou team manager lá, cuido da equipe, vim com os skatistas da marca. O Jeff Foley ele tava abraçado no skate, ele soltou o skate e me deu um abraço. Que louco, mano. Daí agradeceu, obrigado por fazer parte da família, não sei o quê. Que louco, cara. Então, isso dá pra ter uma ideia de como funciona, assim, cara. Então, eu digo, é minha segunda família, cara, tipo... Que legal, velho. Naquele naipe de conversar com os caras, acho que você teve a oportunidade de conhecer o Mário Bonaventura, que é o chefe global de eventos da Vans, é o tipo de cara que a gente conversa e fala, pô, te amo, meu irmão, obrigado, não sei o quê. Que foda. Então, assim, é essa relação na Vans. E isso foi, acho que, o melhor que eu posso tirar da Vans, assim. Total. E te digo, mesmo que porventura eu saia da Vans, porque né, a gente sabe que o mundo tem essas coisas, né? Claro. Eu posso dizer que eu faço parte da família, cara. Tipo, eu tenho muito orgulho disso. Que sabe? da hora. Que legal. E até hoje a gente sabe, a Vans não está mais na mão da VF aqui no Brasil. Sim. Está na mão da Arezzo. Mas eu acho que ter esse grupo trabalhado como VF, esse núcleo que ficou, tipo, o Nicolas, os dois Arthurs, assim, foi importante pra gente conseguir levar esse espírito pra dentro da Arezzo, assim. É difícil para os caras entenderem, mas eles entendem a importância de equipe, de skate, de surf, de BMX. Eu acho que muita gente teve esse certo receio mesmo, né, dessa mudança. Foi uma mudança anunciada até pela Veja, né? Nossa, aquele dia foi tenso, cara. Cara, imagino que o telefone não parou de tocar, as mensagens no WhatsApp falando, e agora? Não, porque foi assim, eu cheguei de viagem num domingo, eu nem me lembro pra onde é que eu tinha. Eu tinha acho que pro STU em Floripa. Cheguei de viagem segunda-feira, tava tudo trabalhando e daqui a pouco, tipo, sabe quando tu nota que muda o clima, assim, na empresa? Mudou o clima, daí o cara que era nosso chefe na época chamou a gente pra uma salinha, falou, todos estão recebendo a mesma notícia nesse exato momento. A VF vai sair do Brasil. Mas por quê? Não sei o quê, daí tem um que chora, outro que fica apavorado, tá perdendo emprego. Isso foi na segunda-feira. Só que detalhe muito importante, a gente ia lançar, tipo, na quinta-feira o tênis do Danilo. Pode crer. É verdade mesmo. Foi aquela festa no cinema lá, né? Daí, eu me lembro que terça-feira eu fui pro cinema trabalhar e o Douglas, da SEM, só me mandou a notícia na Veja. Tá? É real isso? Eu não consegui responder pra ele. Caralho, velho. Eu já liguei direto pro meu chefe na época, falei, vazou a história, eu vou ter que falar com a equipe. O que eu falo pra eles? Pode crer. Daí os caras falam, não, tipo, eles são os caras mais protegidos dentro da marca, diz pra eles ficarem tranquilos, porque os caras são considerados, tipo, peça importantíssima, assim, pra Vans funcionar. Os caras ficaram tranquilos, então eu passei mensagem um por um, expliquei a situação. Nesse mesmo dia eu tinha tido uma reunião com os gringos e foi doido, porque eu tive uma reunião que era sobre a campanha das meninas, que a Indiara participou. E eu me lembro que eu terminei a reunião e já liguei pro cara que era team manager lá fora, tá acontecendo isso e isso no Brasil. Vocês estão sabendo aí? Não estamos sabendo de nada. Caralho. Daí eu me lembro que eu só consegui falar, se a coisa ficar feia aqui, eu espero que vocês tomem conta da Indiara, não sei o quê, papapá, porque a gente não tinha ideia do que ia ser. Sim. E no final, quando fechou com a Arezzo, foi um certo alívio, assim, cara. Principalmente por causa disso. Os caras meio que levaram em conta que o que a gente tem como marketing, que a gente tem como marca, é muito importante, assim. Eu lembro que eu trocava bastante ideia com o Arthur nessa época, e com um dos dois, Arthur. E aí ele sempre, tipo, retratava uma coisa meio incerta, assim, né? De tipo, mano, estamos trabalhando, mas não sabemos o dia de amanhã, tá ligado?
E imagino que deve ter sido meio tenso, assim, de uma maneira geral, né? Acho que assim, é tenso porque, bem ou mal, seu emprego É um tem emprego, uma data é de um trampo validade. como outro qualquer também, né? Tipo, Eu, como, assim, acho que o Nico é um cara apesar de ser bem mais novo que eu, com muita experiência, ele já passou por várias empresas. E apesar do amor que ele tem pela Vans, ele estava mais preparado. pode crer. Eu estava, assim, meio em pânico por causa da minha idade. Eu tenho, sei lá, eu tava com 43 anos, ano passado, e a gente sabe que o mercado não é, Ah, sim. não é amigo de quem tem essa idade. Uhum. Mas ao mesmo tempo eu estava com a consciência muito tranquila, assim, nesse aspecto. Tipo, se acontecer, aconteceu e vamos bola pra frente, vamos ver o que rola. Então eu já estava até com planos de ir embora para os Estados Unidos. Pode crer. Se não desse certo, eu ia pegar minhas coisas, pegava o Luiz e, tipo, vamos embora para os Estados Unidos e vamos viver lá. Pode crer. Cara, o que exatamente faz um team manager? Além de ser pai, Quantos filhos você tem na Vans? cara, sabe o que é o mais doido? Eu não consigo te falar de cabeça sem ter que ficar contando os nomes. Pode crer. Porque a equipe cresceu agora, ainda por cima, né? Tipo, a gente tinha só um cara de BMX, entraram mais 2 pessoas. Você cuida de BMX também? De BMX e de surf. Caraca, você já andou de bike e já surfou, Já. cabeça? Já. Eu andei de bike Pelo antes de menos. skate. É mesmo, pode crer. É, Você sabe dar um bob, cabeça? Eu sabia das manobras, como é que chamava na época, né? Tipo cancan, essa porcaria Pode toda eu crer. sabia dar. Quadri-reto, que chamava, que hoje tem outro nome, né? Uhum. Mas enfim, então até eu ganhei um BMX do cara que era chefe de equipe de BMX global da Vans, Jerry Bedders. Pode crer. Que é um cara que é tipo da Vans a vida inteira, foi piloto da Vans e depois virou o cara que cuida. Ele me deu uma bike. Que foda. Ele me deu uma coach. Ele me entregou lá nos Estados Unidos quando eu fui. Que foda. E daí eu peguei a bike e dei uns aéreos nos quartos lá. Tipo, os caras ficaram de cara. Eu sabia andar. Que da hora. Então, assim, e surf eu tentei, mas nunca consegui. Uhum. É que, na verdade, assim, pensar bastante, analisar, a filosofia é muito parecida. Sim. O surf é o mais diferente, porque o surf tem uma vibe mais solitária, o cara não é galera. Tipo, Sim. mesmo que tu vai de galera, tu fica lá sozinho no mar, os caras acordam muito cedo, tem toda essa coisa. Uhum. Mas o BMX, pra mim, cara, tipo, me lembra muito a nossa cena dos anos 90. Tem muita gente fazendo bem aquilo, mas sem grana. Pode crer. Mas eu tava falando, daí além da equipe de skate, da equipe grande que a gente tinha, entraram mais 3 pessoas também agora. Então, assim, eu acho que já deve estar com 20 cabeças, assim, no total. Nossa. Se eu tiver que falar de vez, assim, é tanto, Umas 20. eu vou me equivocar, não tem Mano, jeito. eu acho que além de lidar com os filhos, tem as pessoas que querem ser filhos também, né? Tem isso também. Mas, cara, é isso. Acho que o cara que é team manager, ele tem que ter um lado... Tem que entender um pouco o lado burocrático. Eu tive que me adaptar. Eu sempre fui inimigo de Excel, das porcarias todas. Eu tive que me adaptar e aprender um pouco. A usar o mínimo que precisava eu aprendi a usar. Tem que ter um lado de psicólogo, porque cada um tem suas... Né? Tá lidando com pessoas, cada um tem sua personalidade. Então tem que saber a hora de alisar a cabeça, tem que saber a hora de falar, não, tá viajando, não é assim. E por sorte, principalmente no skate, eu tenho muita intimidade com a galera, assim, eu conheço todo mundo há bastante tempo. Então, eu posso dizer que acaba sendo mais que um emprego, assim, porque tu tem que estar com os caras na hora boa, tem que estar na hora que o cara se deu bem no campeonato, ou acertou aquela manobra da hora. Mas também tem que estar ali para escutar quando o cara tem algum problema, que não tá legal a vida do cara. Então, acaba sendo uma amizade que envolve um lado profissional. Sim, você acaba sendo aquele chefe mentor, né? Que o cara tem que se reportar um pouco, mas também dá para contar com amizade e tal.
Tem gente que confunde esses dois lados? Cara, eu acho que não é que confunde, a gente se trata muito na base da amizade. Principalmente a galera de skate, assim. Com a galera do BMX, o que eu tenho mais intimidade é o Madonna. Uhum. Então, o Madonna a gente já se trata de uma maneira bem mais informal, bem mais tranquila. No surf, eu acho que essa relação eu tenho mais com a Bárbara Miller e com o Thomas. Uhum. O Thomas já tive a oportunidade de viajar e ir para os mesmos lugares que ele foi competir, então de estar junto. Daí com o skate é quase todo mundo, cara. Eu acho que o cara que eu tenho menos contato, assim, de skate, eu acho que é o Marlon. Pode crer. Mas também pelo espaço físico também, né? Dele não, e a personalidade do Marlon. O Marlon ele é um cara diferente, assim. O Marlon é um cara de um talento que, acho que eu vou te falar, assim, é um dos melhores skatistas que eu já vi, cara. Nossa, o Marlon é muito impressionante. Muito estiloso, muito diferente. Eu acho uma pena que as pessoas não tenham oportunidade de ver ele com mais frequência. Pode crer. Então a gente tenta entender o Marlon, porque ele é um cara que ele tem uma visão bem diferente das coisas, assim. Ele é um cara mais desencanado. Uhum. E acho até assim que se não fosse a Vans, ele não teria patrocínio no Brasil, porque é difícil alguém entender, assim. Não. Cara como ele, sabe? Histórias que ele não se encaixaria antes. Eu mesmo já tive vontade de matar ele umas 3 vezes, cara. Tem a história mais que ficou mais famosa é da festa da Vans na Califa. Tu já escutou essa história aí? Não escutei. Cara, a gente foi pra Califórnia, foi em 2018. E a gente alugou uma puta casa pra ficar lá. Uhum. Daí eu me dispus com algumas pessoas que enfim, queriam ficar na casa. Falei, não, cara, a casa é só pra equipe de skate. Só a equipe de skate vai ficar, a equipe de skate e o Madonna. Que ia ficar, que era bike, porque foi para um S-Open. Então tinha surf, skate e bike. O Thomas Hermes quis ficar no pico separado, porque é isso, o cara acorda às 4 horas da manhã para surfar e tem outro ritmo. E um dia fui eu, meu chefe da época, e a Tauana. A gente vai num pico fazer umas compras. Marlon, tu é o cara mais velho, tu é o cara que tá mais tempo na equipe. Sim. Fica de boa na casa. Tinha uma galera que tava na casa lá. Falei, 7 horas, por favor, pede pra essa galera sair fora. E tu é o responsável da casa. A gente foi desse rolê, comprar uns bagulhos. Às 10 horas da noite eu liguei pra Indy. Indy, como é que tá a casa? Daí a Indy só falou assim, cabeça, não vem agora. Nossa, mano, como assim? Cara, pra quê? Pra que ela falou isso, tá ligado? Cara, eu me lembro que, tipo, eu virei bicho, eu peguei o carro e fui muito rápido, cara, pra lá. Eu cheguei lá, tava rolando uma festa na casa. Caralho. Sabe aquelas festas que a gente vê de filme, gente no telhado da casa, bebendo vinho? Pode crer. Menor de idade. Caralho. Daí eu já entrei na casa tocando horror, cara. Me lembro que eu cheguei, o Chris Russell, e cabeça, veio me dar um abraço. Ele tava com uma jaqueta jeans, eu só catei ele pela jaqueta e já botei pra fora. E fui tocando todo mundo embora. Nisso já chegou, acho que foi o Kevin Bradley que chegou. Festa, eu já dei uma no peito dele assim, vaza, louco. Sai fora. Caralho, mano. Nossa, que horror da galera. Meu, tipo, eu queria matar o Marlon depois. E o Marlon falou, mas eu tava com o Miguel e com a Índia aqui, eles podiam ter cuidado também. Eu falei, porra, Marlon, para, meu. Caralho, que louco. Bom, valeu $1.000 de multa, né? É mesmo, mano. $1.000 de multa por causa da festa. Caralho, mano. Que louco. Mas a gente tem uma história pra contar, pelo menos, né? Total. Cara, recentemente você fez uma publicação, acho que foi a primeira vez que você falou abertamente que era gay no skate? Foi. Assim, meus amigos já sabiam, né? Tipo... E até, às vezes, nem tão amigos, assim, pessoas que eu tenho um determinado contato já sabiam. Primeiro que o Luiz, que é o meu companheiro, tá sempre comigo. E ele não é um cara pequeno, não dá pra esconder ele, né? Eu nunca fui de ficar apresentando ele como, esse é meu amigo. Então, assim, as pessoas mais próximas sabiam. Mas, bem ou mal, pessoas de fora do meu círculo, não. Tá. Como
eu tinha recebido um convite, eu recebi um convite do Fabiano, do Loquinho, eu não consigo chamar ele de Fabiano Rodrigues, pra mim é foda. Recebi esse convite do Loquinho para fazer um documentário a respeito do meu trabalho, da minha trajetória. E uma das coisas era tocar no assunto, eu já estava decidido que eu ia falar a respeito disso. Eu tentei com o Loquinho, e a gente ficou conversando uma cara e falando da importância que seria tocar nesse assunto, porque a gente sabe que o skate é um meio complicado. Sim. Assim, a gente já tem preconceitos com coisas tão pequenas quanto o estilo de skate do cara. Nossa, sim, velho. Então, assim, o fato de ser gay é uma coisa grave. Sim. Talvez não grave pra mim, que já tenho 40 e poucos anos, mas pra um moleque que tem, sei lá, 15, 16 anos e mora no interior, isso seja algo muito grave. Sim. Então já estava definido que ia falar sobre o assunto, só que o lance do documentário do Loquinho tinha tipo, alguém que bancasse o projeto, essas coisas, e assim, o Loquinho ainda me diz, vou fazer, só que não tinha uma data para acontecer. E eu já estava meio decidido. Nisso os caras da Black Media também me chamaram para tocar no assunto, eu já tinha definido que ia fazer um programa com eles falando sobre o tema. Então estava bem claro na minha cabeça que eu tinha que tocar no assunto. Certo. A história era quando isso vai acontecer. E essa história eu já contei algumas vezes, já tem outras entrevistas. Quando o Grosso veio gravar o Love Letters aqui sobre o Brasil, eu fiquei uma semana com os caras, direto, com a equipe do Sixter e com o Jeff. Levando os caras para baixo para cima. Eu meio que produzi o programa do Brasil. Assim. Vamos entrevistar tais pessoas, esses lugares são legais de visitar. E daí a gente estava no carro uma noite, a gente estava indo para o aniversário do Danilo, inclusive. A gente gravou no Bom Retiro e estava indo para casa do Danilo, para o aniversário do Danilo. Pode crer. E sei lá, que a gente começou a falar de um lance que os caras começaram a meio que zoar de namorada, não sei o que, de família. Daí me perguntaram, e a tua namorada? Eu não tenho namorada, eu sou gay. Daí teve aquela pausa. Aqueles segundos dramáticos. Daí todos olharam assim, cara, ninguém se deu conta, ninguém imaginava. Até porque eu acho que isso é a coisa mais relativa de todas, né? O não imaginar. Total. Só que eu acho que na cabeça preconceituosa existem os estereótipos, né? Eu acho que foi isso, talvez. Assim, eu acho que tem isso, não que eu considere os caras preconceituosos, longe disso. Não, mas eu acho que não eles no momento, mas eu acho que a nossa criação enquanto sociedade, isso sem dúvida. Tá ligado? Isso sem dúvida. Inclusive pessoas do meu convívio tem essa coisa de falar, mas tu não parece. Que eu tenho um laço rosa na cabeça. Total. Tem que andar com uma tiara de arco-íris na cabeça. Total. E daí a conversa com os caras tomou um rumo muito doido, porque eles já falaram que estavam produzindo um episódio sobre LGBT. E naquela época eu fiquei meio assim, mas os caras me deram, tipo assim, eles me falaram coisas muito legais. Da minha coragem de não ter vergonha, que é uma coisa difícil mesmo. A gente sabe que ainda mais no Brasil, um país tão complicado em relação a isso, não é à toa que a gente vive no país que mais mata LGBTQ e plus, para falar todas as letras, algumas das letras. Muita transexual morre, muito gay morre, então é triste isso. E os caras ficaram surpresos, e daí no mesmo dia eu apresentei eles pro Luiz, inclusive até eu postei a foto, eu, o Luiz e o Jeff nesse dia. E daí, cara, foi impressionante. Toda vez que eu encontrava o Jeff falava pra mim do orgulho que sentia por eu ter confiado neles e ter falado isso. Que louco. Sendo que eu conheci eles há tão pouco tempo. E me convidaram para participar do programa e eu falei que não. É mesmo?
Por quê? Eu falei, cara, assim, eu acho que eu falei, acho melhor eu fazer isso no Brasil, via esse comentário do Louquinho, ou fazer via Black Media, do que fazer num programa internacional, enfim. Incrivelmente, todo mundo na Vans Global, assim, que eu tenho contato, sabe que eu sou gay. Uma das coisas mais engraçadas que aconteceu, tipo, envolvendo o Vans Global, eu tava na festa de final de ano do Park Series de 2019, em Salt Lake City, e veio a mãe da Brighton Zorner e me deu um abraço. Cadê teu namorado? Como que sabe? É muito doido, mas lá a galera sabe. Pode crer. Todo mundo sabe. E daí, cara, em março veio a tal da notícia da morte do Jeff. Eu fiquei bem mal, assim, porque o cara virou, tipo, um amigão, cara. Não que a gente ficasse trocando mensagem toda hora via mensagem, mas, assim, sempre quando a gente se encontrava, tipo, a gente ficava bastante tempo conversando. A gente perdia bastante tempo um com o outro, assim, trocando ideias sobre coisas de skate. O cara, você que teve mais contato com ele, assim, o cara era exatamente igual o que ele falava no Love Letters, assim? Exatamente, cara. Sério, a primeira vez que eu conversei com ele foi em 2013 em Floripa, no campeonato lá no Pedro, lá, do ZRPM. E eu toquei num assunto que é bem delicado para muita gente, que é o lance na minha época era melhor. Pode crer. Porque existe uma visão muito romântica do skate. Nos anos 80 era melhor. Sim. E eu não acho que fosse melhor. Pode crer. Era melhor a vida que eu levava, que eu só tinha aqui na escola, não tinha conta pra pagar, eu não tinha nada. Sim. E eu só andava de skate o dia inteiro. Isso era melhor. Mas eu só tinha peça podre pra andar. Eu não tinha acesso a nenhuma informação. Ainda mais aqui, né? Pelo amor de Deus. Ainda mais no Rio Grande do Sul. Pior ainda, porque nem de Porto Alegre eu sou. Pode crer. E o cara me olhou e falou, sabe que eu penso a mesma coisa? Eu acho que existe uma nostalgia meio bizarra, não era bom. Tipo, não ganhava nada pra andar de skate. Sim, tipo... E isso que o cara mora nos Estados Unidos. Sim, e isso que é uma lenda, né? E ele e assim, nos anos 80 ele já era o Jeff Grosso. Pode crer. Não é que ele era qualquer um. Ele já era o Jeff Grosso em 87, 88. E a gente ficou trocando uma ideia sobre isso em 2003. Eu nem sonhava em trabalhar na Vans. Então, assim, a identificação foi muito rápida. E daí, quando ele veio gravar o Love Letters, a gente passou uma semana juntos, todo dia conversando. Então, assim, os caras do Six Steps, por exemplo, estavam em Floripa, os caras iam pra praia, ficava eu e o Jeff trocando ideia. Sobre skate, sobre vida, tirando curiosidade, que nem, eu achava que a Jokers era uma loja dele. Pode crer. Ele me explicou toda a história da Jokers, por que ele era da Jokers. Então, assim, é um cara... realmente, ele é um apaixonado pelo skate. Era. Então, quando ele faleceu, pra mim foi tipo um bagulho meio... Eu fiquei mal. Essa é real. Tipo, assim, eu fiquei alguns dias mal. Não dá pra te dizer a semana, foi mas eu fiquei zoado. Né? Foi dia 1º de abril, todo mundo achando que era uma brincadeira, tava meio estranho, né? Tava meio mal contada a história, assim. Eu lembro que a gente conversou também nesse dia. Não, e foi doido, porque a gente recebeu um comunicado da Vans em inglês, falando isso, e daí na hora eu mandei um e-mail nem foi e-mail, mandei um SMS pro Cohen. O Cohen é o diretor do Love Letters. Cara, o que aconteceu? Daí ele só falou que esse filho da puta nos deixou, tipo... Caralho. E eu ainda fiz uma pergunta mó filha da puta, assim. Cara, foi problema com droga? Daí ele nem me respondeu. Mas pelo menos eu sabia que era sério. Eu fui saber no outro dia que ele tinha tido um infarto, uma madrugada.
Pode crer. Porque ele tava vivendo uma fase muito legal da vida dele, com o filho dele. Nossa, ele postou um dia antes um vídeo dançando com o filho, assim. Foi, tipo... Dançando Leonard Cohen com o filho. Sim, velho, sim. E então assim, ele tava numa fase legal da vida dele. Uhum. Ele tava fazendo o que gostava, ganhava uma grana. Pode crer. Era um cara que tinha um peso muito grande pra Vans, tanto que assim, os caras deram um Ralph pra ele, cara. A Vans deu um. Sabe aquele Ralph que tem no escritório lá? Tipo assim, o cara montaram e falaram, esse é o Ralph do Jeff. Deu o nome dele, não. Então assim, ele era um cara com um peso muito grande dentro da Vans. Uhum. Então ele estava numa época boa, apesar de ter alguns problemas pessoais, mas assim, nada envolvendo droga, que droga era um problema para ele. Sim. Ele chegou a ser internado, ele teve overdose. Uhum. Os problemas pessoais dele tinham a ver mais com relação à vida privada, amorosa mesmo. Uhum. E, enfim, daí ainda foi aquela coisa, foi Covid, é 1º de abril, não sei o quê, e, cara, pra mim foi, tipo, duro, assim, sabe? Sim, nossa, foi mesmo. Enfim, daí aconteceu isso, acho que deu uns 4 dias depois o Cohen me escreveu de novo, falou, a gente tá finalizando o programa, quer participar? Daí eu mandei uma mensagem pra Black Media e falei, cara, eu tenho que fazer isso, agora. Total. Daí eu escrevi pro Cohen, falei, Cohen, eu vou participar. Ele falou, não é muito espaço, mas a gente quer fotos tuas e quer que tu fale alguma coisa. Uhum. E foi uma frase super curta, eu sou um skatista brasileiro, sou gay e tenho muito orgulho disso. Só que bem ou mal é o primeiro cara ex-profissional ou um cara que está inserido no mercado a falar sobre isso. Sim, é verdade. É verdade. Então, a gente no skate, a gente tem tipo, eu sei, mas o cara nunca falou. Tem vários, né? Tipo, a gente tem tipo, sim. Você era um cara que tipo, a gente ficava nessas de tipo, eu sei, mas ele nunca falou abertamente, mas tipo, a gente sabe. E eu acho que isso também vem em paralelo com a próxima pergunta, que era, tipo, existe homofobia no skate brasileiro? Cara, eu acho que existe, cara. Talvez menos do que a gente imagine, mas existe. É aquilo que eu te falo, eu já sou um cara com 44 anos, tenho uma posição que me deixa confortável no cenário, mas tem aquele monte de moleque que, por exemplo, tem 15, 16 anos, tá se entendendo, e os amigos dele não têm a mesma cabeça que os meus amigos têm. Total. Cara, eu acho que o que rola, pelo menos tipo, na minha vivência como skatista, são as mesmas homofobias que existem tipo, no ciclo social de qualquer ciclo social, tá ligado? Não necessariamente no skate. Tem aquele de tipo, diminuir a pessoa com adjetivos gays, né? Adjetivos tipo... Chamar de viado. Não, tipo, ou tipo, viadinho, você é gay, não sei o que, qualquer coisa, assim, acho que, mano, isso você vai encontrar no skate, nos caras de terno e gravata, no futebol, no vôlei, tá ligado? Vai encontrar em qualquer lugar. E tem, acho que, mano, eu acho que você pode falar melhor, você lembra de algum episódio, assim, que você viu, tipo, sei lá, alguém muito homofóbico, ou um episódio de homofobia que você teve que se segurar, assim? Sim, acho que teve durante a minha juventude, porque eu acho que tem isso, tem o efeito manada, sabe, que tipo, a galera tem essa coisa de a gente vai, não ataca, mas a gente tem um pensamento de manada, sabe, um cara pensa isso, o cara que é mais líder, os caras vão pensando igual. Isso pra mim foi o principal, assim, os caras são meus amigos, eu sei que eles evoluíram, hoje têm outra cabeça, mas na época os caras falavam de mim pelas costas, eu sabia disso. Pode crer. Entendeu? Os caras não tinham nem essa parada de me falar na minha frente. Pode crer. Era pelas costas. E eu sei disso, tipo, porque alguns caras que já tinham outra experiência de vida chegavam lá, os caras estão falando disso pelas suas costas. Mas ao mesmo tempo, eu não queria
pagar do cara hipócrita, né? Que, tipo, eu vou ficar falando de mina pros caras acharem que eu não sou gay. Pode crer. Vou inventar que eu fiquei com uma mina pros caras Aham. não saberem que eu sou gay. Porque certeza mesmo, só tive com 18 anos. Até então, pra mim, era aquela... será que é? Será que não é? O que acontece? Aham. Então, é complicado, porque tem isso, tem o efeito manada e tem a questão cultural, né? As pessoas se ofendem muito mais de ser chamadas de viado do que ser chamadas de ladrão, Nossa, sim. desonesto. Sim, é verdade. Então, é uma coisa doida. Problema muito grave com homofobia, cara, tipo, eu acho que eu tive uma vez, Uhum. que foi uma pessoa que falou na minha frente. Porque tem isso também. Acho que às vezes, por exemplo, sei lá, tô andando com X cara. E o cara, sei lá, vê alguém errar uma manobra e fala, viadinho, não sei o quê. Isso de verdade, não é uma coisa que me incomode. Porque Entendi. eu entendo a ofensa Aham. quando tem ofensa. Ou mesmo quando o cara vai me zoar e me chama de viado. Uhum. Eu entendo quando tem ofensa. Pode crer. Esse cara específico que eu tô falando, tipo, o cara quis me ofender. Aham. O problema foi que eu não consegui segurar a onda. Assim, acho que foi tão grave, tão Direto. tão na maldade, É. que eu não consegui segurar a onda, não. Tipo, eu parti pra cima do cara, deu treta, enfim, saímos na mão e tudo mais. Pode crer. E isso, faz que 1 ano e meio, 2 anos. É mesmo, mano, caralho. Então, assim, o skate é homofóbico, mas ainda ele tem essa coisa. Inclusive, pra mim, por exemplo, eu nunca abri muito essa história de ser gay, tirando pros meus amigos mais velhos, porque eu tinha medo de ouvir alguma parada que iria me machucar muito. Assim, tipo, sei lá, eu tenho que fazer uma viagem, principalmente na época da tribo, sei lá, vai ficar 5, 6 caras num quarto. Puta, sim. E um cara me dizer, não vou ficar contigo no quarto porque você é gay. Sim. Entendeu? Mano, então, muito provavelmente isso aconteceria em algum momento, sim, né? Tá ligado? Então essa era a minha proteção. Sei lá, o Hageb mesmo estava me contando esses dias porque quando a gente fez essa viagem para Europa, o Hageb já sabia que eu era gay. 2007. Acho que um dos primeiros caras a saber que eu falei abertamente que eu era gay foi o Biano, inclusive. O Hageb já sabia e ele disse que ele teve que aguentar a zoação, porque ficava no mesmo quarto que eu. Entendi. Sabe? Então, tipo, acho que isso é uma parada que fez eu me proteger mais. Sim, mais velado do que... Como é normalmente, né? Como é normalmente. Sim. E é isso, tipo, eu me incomodo essa parada, tipo, o cara acha que é muito mais feio ser xingado de gay ou de viado do que de ladrão desonesto. Pode crer. É muito mais ofensivo. Porque o gay é considerado alguém fraco, alguém menos digno. São os nossos machismos e, né, fobismos do dia a dia. A gente sempre tenta diminuir com umas coisas muito bizarras, tipo, mulherzinha, seu gay, tipo, mano, como se isso fosse por exemplo, esse cara que rolou a treta foi mais ou menos isso, cara. Quis insinuar, ele não quis insinuar, ele falou diretamente que eu não era digno do skate. Caralho, por ser gay. Que zoado. Que como o skate me aceitava eu sendo gay. Que zoado. E daí ele falou, tu nunca ajudou ninguém no skate. Eu falei, puxa pela lembrança que tu vai se dar conta. Mas assim, o cara quis... ele falou que não era uma pessoa digna. Pode crer. Das coisas que eu conquistei ou das pessoas que eu sou por ser gay. Pode crer. E isso foi, tipo, meio hardcore, assim, sabe? Tipo, eu não esperava essa atitude minha de sair na mão. Pode crer. Porque eu não sou um cara assim. Pode crer. Mas é a vida. A gente vai aprendendo. Eu só queria falar mais uma coisa, falar mais uma parada sobre esse assunto. Claro. Porque, assim, eu acho que eu ter me posicionado também tem muito a ver com isso, de ajudar uma molecada mais nova que precisa. Pode crer. E, assim, eu já recebi mensagens de caras que... E por incrível que pareça, caras mais velhos, nenhum moleque.
Eu recebi mensagem de cara com 40 anos que nunca tinha contado pra ninguém. Ninguém sabia. Isso eu ia até te perguntar, como é que foi essa receptiva, assim, das pessoas depois desse post? Então, eu acho que a parte mais louca foi isso, sabe? De ver que algumas pessoas passaram pelas mesmas coisas que eu, só que passaram por muito mais tempo. Tá. E que por causa disso se sentiram mais livres para falar a respeito. Uhum. E isso é muito importante. Então, tem um cara que ontem me falou, tipo, sem te saber, tu é uma das pessoas mais importantes da minha vida por ter me ajudado em relação à sua história. Pode crer. Já tive contato de skatista transexual, que eu nem sabia que tinha no Brasil. Tem uma mulher transexual que anda de skate e dá mó rolê no Brasil. Que da hora. Mora no Rio de Janeiro. Então, assim, a gente vai vendo coisas. Então, acho que ter assumido muito mais do que tirar um peso das minhas costas, afinal de contas eu não preciso mais, realmente não preciso mais ter essa dúvida, as pessoas sabem, quando vem o Luiz sabem que ele é o cara que está comigo, que é a pessoa que eu amo e com quem eu quero estar. Mas mais importante que isso é que tem muita gente que precisa de ajuda. Total. E que está em lugares, que tipo, a gente nem imagina. Sim. E não que eu estou falando, todo mundo tem que assumir, porque, sei lá, o cara que mora lá no interior do Amazonas... Não, cada um tem sua narrativa, né, cara? O cara vive outra realidade, mano. Sim, sabe? total. Tipo, não vamos longe. Teve um caso de um moleque que foi espancado pelo pai porque o moleque gostava de lavar louça. Caralho, sim. E isso é um sinal de fraqueza, sinal que você é gay. E eu tenho sorte que meus pais entenderam, cara. A gente vive num país muito tosco, né, velho? Isso é... Cara, o problema todo é que não é só aqui, sabe? Tipo, apesar de... A Europa eu acho que é um pouco diferente nesse aspecto. Os caras são bem mais esclarecidos, afinal de contas os caras têm uma democracia muito mais antiga que a nossa. Os caras têm uma noção de conhecimento sexual muito mais antiga que a nossa. Mas eu acho que nos Estados Unidos tem um monte de louco também. Total. Acho que esses movimentos que a gente tem visto ultimamente acontecendo são bem característicos, né, cara? Como tem gente estranha e louca e, tipo, mano... que estavam preconceitos, né? Sempre estiveram aqui. Elas só estão mostrando a cara e tendo voz através da internet. Né? Exatamente. Total. Você teve algum ponto negativo nessa publicação, depois de que você fez esse post? Cara, não pra mim. Tá. Ninguém escreveu pra mim, assim, diretamente. Mas eu acredito que deve ter algum meio que os caras estão me zoando. Eu acho que assim, e sabe uma coisa que eu sempre bato na tecla, velho? Que eu acho que a gente usa as redes sociais muito pelo ativismo, o que é muito bom, claro, né? Mas eu acho que a gente esquece de mudar o nosso dia a dia, tá ligado? Eu acho que muita gente tá lá falando assim, tipo, vamos combater o racismo, né, a homofobia e tudo mais, sei lá, qualquer tipo de ativismo, e aí chega na sessão e continua com os mesmos preconceitos, tá ligado? E tipo, vai lá e fala, tipo, lá na internet fala, pô, que da hora. Aí chega lá na sessão, pô, você viu, cabeça mó viado. Sabe assim, umas coisas, tipo... Não, assim, teve uma das pessoas que eu tenho conversado, o cara me falou, tipo... Eu não consigo entender muito bem, porque as mesmas pessoas que fazem piadas homofóbicas e que eu já vi estão lá dando like no teu post. Total. Sabe? E naquele exato momento eu acho que nem foi o caso tipo, de tentar ensinar mais as pessoas, porque eu entendo que também teve muita gente que se expôs ali ao dar like. Total. Entendeu? Dar like ou fazer algum comentário, porque é a primeira vez que a pessoa está falando abertamente sobre esse assunto. Sim. Não vamos longe o texto que o Sidney fez no Skataholic. Sim. Skataholic. Teve gente que ficou meio assim, mas pô, precisava ser aquele título. Eu entendo a dificuldade do Sidney, entendeu? Porque a gente vive numa sociedade tão doida que ser amigo de um cara gay já te coloca um estigma. Total. Como o Hageb te disse, né? Pois é. Então, assim, o Sidney, pra ver, é o que ele fala ali, até saber que eu era gay, ele não conseguia nem cogitar a possibilidade de ter um amigo gay e ainda achava meio estranho. Pode crer.
eu fui o cara que abriu uma porta para ele entender um pouco mais. Mas isso não foi agora. Ele já sabia. Não, ele já sabe faz um tempo já. Uhum. Já sabe faz um bom tempo. Entendi. Então, assim, eu acredito que muita pessoa que botou lá, por exemplo, comentou, tua opção, assim, não foi o momento de falar que não é uma opção. Assim, a opção que eu teria seria fingir ser heterossexual. Sim. Isso seria uma opção. Uhum. E é uma opção que ia me trazer sofrimento. Eu não tenho dúvida nenhuma. Total. Então, assim, ser gay não é opção. É uma orientação sexual que eu tenho e que eu não consigo mudar. Sim. Assim, papo de cura, de não sei o que, ex-viado, isso não existe. Uhum. Ligado? Em algum momento o cara vai deslizar e vai voltar pra vida, não tem jeito. Então, assim, eu acho que daqui pra frente, sim, já dá pra conversar de uma maneira mais didática a respeito dessa história. Tá ligado que assim, eu acho que você tem consciência, assim, de que aqui a gente não tá fazendo sessão, né, não tá saindo pra rua e tudo mais, mas que, tipo, vão rolar momentos agora de, tipo, de constrangimento, sabe, assim, da pessoa que vai chegar e não vai saber como agir. Cara, olha, isso aconteceu numa mesa de jantar, tava eu, o Arthur Pagni, que trabalha comigo, a Indiara, o Murilo e o Vicaquinho. A gente estava jantando em Brasília. Uhum. E a gente estava falando sobre uma marca X lá, eu não vou me lembrar exatamente qual. Uhum. E o Vi foi se referir aos caras, tipo, esses caras são tudo viadinho. Uhum. Foi muito espontâneo da parte dele. Uhum. Assim, todo mundo começou a rir, gargalhar, tipo, o Murilo ficou rindo, a Indy ficou rindo, tipo, acharam graça de como o Vi foi espontâneo e por saber que eu estava na mesa. Daí eu fui o único cara que falei, não, calma, galera, tipo, eu não vou me ofender com isso. Eu entendo, mas isso é um processo pelo qual ele vai ter que aprender, Total. E todos nós vamos ter que aprender, tipo, Total. eu tive que aprender a lidar com isso. Uhum. Eu era um cara que, digamos, mesmo eu me descobrindo como gay, eu era aquele cara que tinha preconceito com o gay que é efeminado. Pode crer. Sabe? Tipo, que dá muita bandeira. Hoje em dia, cara, eu acho que assim, todo mundo tem que ser feliz como quer. Nossa, sim, não sou eu que vou controlar. Sim, cara. Então, assim, como eu já ouvi de amigos meus, na cabeça, tu é gay, mas se controla, né? Tu se controla, tu não dá show. Vai chegar um momento que essas pessoas vão ter que aprender a respeito disso. Total. Entendeu? Então acho que é tudo uma questão de evolução. Sim. E a gente está caminhando bem ou mal. Acho que ter aberto isso me deu uma tranquilidade. Uhum. E acho que eu posso ser, por que não, militante da causa. Sabe? Tipo, acho que porque é a mesma coisa, tipo, gay que fala, sou um gay fora do meio. Gay fora do meio é o cara que não frequenta balada, não vai em lugar nenhum. E detesta quem levanta a bandeira. Mas se a gente que é gay não levantar a bandeira, quem vai levantar pra gente? Não, total, mano, total. Eu acho que existe, eu acho que essa palavra tá na moda, mas eu acho que ela cai bem do lance da representatividade também, né, velho? Isso é o principal. O que você comentou, o moleque lá de 14, 15 anos, ele curte, sei lá, curte o skate brasileiro e não se vê ali no meio, tá ligado? Que ele fala, mano, olha esse gráfico, só tem umas minas peladas, tá ligado? Olha, tipo, esse vídeo, tem umas bundas, sabe? Umas coisas, tipo... Ele fala, velho, eu não sou assim. Eu acho que é importante ele se ver também como parte da coisa. Teve um cara que me escreveu, tipo... Eu fico muito feliz que tu tenha aberto isso, porque eu ando de skate há bastante tempo, sou gay, e eu achava que era o único. Pode crer. Não é o único, tem mais gente, cara. Tem gente que é assumida desde sempre. Sim. Tem gente que não é assumida, que tem suas questões, enfim. Mas foi o que eu disse pra ele, não, cara, tu não tá sozinho. Total. Assim, tem mais gente igual e a gente não é pior nem melhor que ninguém. Total. Que a gente não pode ser invisível. Exatamente. Ou ter aquele papo que você teve recentemente de que você não é digno pra andar de skate porque você é gay, tá ligado? Cara, vamos voltar a falar de fotografia então? Vamos.
qual que foi a foto que você mais curtiu fazer? Você tem alguma? Cara, é muito tempo fotografando tipo aquelas perguntas que sacaneiam, né? Que devia ter feito antes, né? Você devia pensar, tá bom, tá bom. Mas assim, das mais recentes, tem uma do Dexter, que eu gosto muito porque foi a galera de BH que nos falou onde é que era o pico, a gente estava em Belo Horizonte. Essa foto foi publicada na 100%, que é numa espécie de full pipe, que parece que ele está dando um looping. Essa foto eu gosto muito, assim, porque é diferente, né? Tipo, é um pico diferente, inusitado. Então, assim, foi difícil fazer porque tinha um certo risco ali de cair, se machucar. Foi, mas ela é muito legal pelo diferente. Boa. E fora isso, tem uma foto do Dexter pegando impulso também, que a gente fez para um cartaz do Go Skateboarding Day, acho que de Itajaí, um lugar de Santa Catarina, eu não consigo lembrar exatamente qual. Que é pegando impulso. Eu acho que foto pegando impulso é muito forte, cara. Significativa pra caramba, né? Tem aquela capa da Transworld lá, antigona, né? Pois é, tipo, acho que é o skate no estado mais puro, assim. Total. O impulso. O Rafa, que foi entrevistado, o Rafa Dalodo, ele também comentou que a foto que ele mais curte é uma do Mike Vallely dando impulso, assim, que tipo, talvez uma das coisas mais emblemáticas do skate. Tem uma foto do Shin, cara, aquela do Daniel Trigo pegando impulso, que tá de trás, cartaz eu acho que é a Mosca. E tem a Volta dos Mortos-Vivos também, tipo... Pode ver. Cara, aquilo lá é muito forte, aquela foto, preto e branco. Eu acho que o impulso é isso, ele resume o skate numa imagem. É muito forte. Total. Mano, hoje em dia você faz foto pra fora do skate? Pouquíssimo, cara, pouquíssimo mesmo. Eu tenho fotografado BMX, por causa do Madonna, principalmente. E agora das duas novas pessoas que estão entrando, que é o Bala Louca e a Duda Penso, que estão entrando pro time, que fazem BMX. BMX só tem apelido estranho? Cara de sapo não é um apelido dos melhores, né? Total. E Dexter também, né? Convenhamos. É que Bala Louca, se tu conhece Bala Louca, tu consegue entender perfeitamente por que o apelido dele é esse. Tá, entendi. Porque o do Madonna não é apelido, é sobrenome dele. Sério? Que louco. Então não é que ele escolheu um nome, um apelido ou deram um apelido pra ele, faz parte do nome dele, ficou como assinatura. Pode crer. Mas assim, tenho fotografado muito pouco fora skate, cara. Muito pouco mesmo. Na verdade eu tenho fotografado pouco, essa é a real. Inclusive a gente Team Manager tá tomando muito tempo. Inclusive a gente estava com uma tour programada para esse ano e eu já tinha definido que nessa tour eu não fotografaria. Eu ia ficar só na parte de bastidor mesmo, ia chamar um fotógrafo externo para fazer as fotos, porque assim, as pessoas não entendem, mas às vezes numa sessão de skate eu canso mais de fotografar do que de andar. Porque eu tenho que acertar. Sim. Eu não estou só me divertindo. Total. Então existe um peso psicológico, assim, um compromisso e uma responsabilidade muito grande, né? Total. Então o fotografar cansa e poder aguentar uma tour, cuidando dos caras. Nossa, sim. Tendo que parar para comer, tendo que fazer um monte de coisa, fotografando e ainda tratar fotos, subir no Instagram, o que seja. Não dá. Vale chamar outra pessoa mesmo. Vale chamar outra pessoa e além do que a gente ajuda, né? Total, dar um espaço, outra pessoa também fazendo trampo legal. Porque a gente, hoje em dia eu não trabalho mais com mídia, mas tu trabalha com mídia. Cara, tipo, é isso, é um trabalho que tem um valor pessoal muito grande, mas monetário... Nossa, não, a gente faz por amor, né? Faz por amor. As coisas no skate... que agora você tá numa companhia muito legal e tipo séria, né, e que faz um trampo internacional, enfim. Mas as coisas no skate na sua maioria são por amor, você tá ligado, né, mano? E é isso, eu só cheguei onde eu tô hoje, que às vezes tem muito glamour essa posição que eu tô, mas assim, é um trampo. Eu tenho sorte de trabalhar com quem eu gosto e com o que eu gosto. E não precisar usar sapatênis. E não precisar usar sapatênis. Assim, eu tive que me lascar muito. Total. Entendeu? Então, se lá no começo não tem esse amor,
não vai ser no final que vai ter. Total. Isso aí não tem jeito. Cara, isso é uma coisa também que a gente troca ideia direto, que é as pessoas, quando vocês estão lá no Instagram da Vans, fazendo uma live, ou tipo, até mesmo lá no Trocando Manobras também, as pessoas perguntam, cara, como é que eu trabalho com skate, ou como é que eu trabalho na Vans, ou sei lá, como é que eu trabalho numa marca de skate. Cara, é amor, né? Amor pelo que você faz, é fazer muito o que você faz, Sim. é estar sempre treinando, fazendo. Mas eu acho que tem uma parcela também do QI, do que indica também, né, mano? Tem. Eu acho que assim, ser bem relacionado sempre é bom, em qualquer âmbito de trabalho. Eu acho também, eu acho que a gente fala, as pessoas de fora falam assim, nossa, mas é mó panela. Mano, que trampo que não é panela, tá ligado? Não, e assim, quem fala geralmente da panela é quem não conseguiu entrar nela. Tem essa também, né? Tipo assim, eu só entrei na panela porque eu me lasquei muito. Total. Sabe, eu era o cara que eu tinha que viajar e não tinha lugar pra dormir, eu era o cara que, sabe, viajava, assim, porque eu comecei a me lascar desde o momento que eu comecei a competir. Comecei a fazer as coisas dentro do mercado de skate. Eu ia pra muito campeonato, isso me levou a trabalhar dentro daqui, sabe, e tipo, tudo foi um passo. Eu já viajei sem nada de grana. Pode crer. Eu já viajei com dinheiro só pra inscrição do campeonato e dinheiro da excursão que me levava até o campeonato. Nossa, sim. Então, Tá pagando pra trampar, né? Não, e fora isso, mesmo depois de estar trabalhando, pagava pra trampar por estar envolvido. Total. Assim, já me lasquei bastante, cara. E é o que eu digo, por exemplo, sei lá, esse exemplo eu uso bastante, mas um cara que chega pra mim e quer fotografar um Park Series da vida. Esse cara tá lá fotografando os campeonatos amador? Ele mano. tá vendo o começo? Tem degraus, entendeu? Total. Então é isso, não adianta querer estar no campeonato internacional com os campeões e os Total, mano. Total. Sky Brown e não sei quem mais, se tu não fotografou o cara da tua vila. Mano, eu acho isso muito louco, assim, as pessoas querem pular muitas etapas, né? E tipo, meu, como é que você vai chegar no topo se você não fez a base? É exatamente o que você falou, tá ligado? As pessoas não têm paciência, né? E eu acho também que assim, velho, se você vai trabalhar com economia, tem que saber sobre economia, não tem? Você não vai chegar lá balão, você vai estudar, certo? Por que o skate tem que ser diferente? Por que você tem que chegar balão, sabe? Pô, mano, a gente tem um universo mó complexo, mano. A gente tem história, tem, tipo, um monte de peculiaridade, tem nome de manobra em inglês pra caramba, tá ligado? Tem um monte de termo aí pra você saber, tem um monte de gente pra você conhecer. Cara, você tem que saber. Mas, assim, você acha que pra trabalhar com skate tem que saber andar de skate? Cara, existe uma pessoa que prova que não, que é a Cecília Mãe. Pode crer. A Cecília Mãe prova que não. Não vamos muito longe também. O Homero, que era fotógrafo da 100%, ele não era um cara que dava um rolê de skate. Pode crer. Então, assim, eu acho que para trabalhar com skate não precisa necessariamente andar de skate, mas primeiro tem que querer se adaptar, entender a cultura, porque assim, não é saber que tal cara ganhou o campeonato, tal cara, assim, existe uma cultura e tu vai ter que entender essas diferenças da cultura, sabe, tipo, aqueles exemplos doidos de trabalho. Quando a gente foi lançar, por exemplo, o Colorway do Danilo, uma das coisas que a gente definiu que a Vans não ia lançar Colorway em homenagem a tantos anos na marca, foi campeão disso, ia ter que ter uma história para contar. Quando a gente foi apresentar para um ex-chefe da gente, ele olhou pra gente e falou assim: mas por que o Danilo? O Danilo tem só tantos seguidores. Tem o Chapa e tem o Dexter que tem mais seguidores. Ele explicou: primeiro, o Danilo nos apresentou uma história legal, tipo, que a gente nem imaginava que ia ser um tênis. Isso quem aprovou antes dos tênis foram os gringos. Os gringos aprovaram antes que esse chefe. E o exemplo que a gente deu pra ele foi assim: por que a Vans está lançando o modo do Gilbert Crockett? Ele não é o cara com mais seguidores. Não, total. De Não é longe, campeonateiro também. Não corre campeonato. Mó hater.
o cara tem história legal pra contar. A trajetória dele como skatista e as coisas que ele gosta estão colocando ele nessa posição. Sim. Então, tu entender esse valor é importante, entendeu? Saber que o skate é um esporte, pra mim não é, mas pra muita gente é. Só que Sim. por trás do que pode ser esse esporte tem uma cultura gigante, tem uma história gigante e que ela não pode ser apagada, sabe? Não queira contar que o skate começou em 92. Pode crer. Não pode contar que ele começou em 87, que é o ano que eu comecei. Pode tem crer. uma história e tem um monte de coisa da hora. Total. Isso tem que ser levado em conta na hora de ter qualquer decisão numa marca. Então acho que o principal é isso, tentar entender o skate. Porque, cara, convenhamos, não somos fáceis. Nossa, não. Sabe? Somos uma galera cheia de peculiaridade, cheia de coisas, posições muito diferentes. Então é importante ter esse entendimento. E pra mim, a pessoa que sintetiza isso é a Cecília Mãe, cara. Total. É uma das pessoas mais cabreiras, todas pra mim. Sim, muito. Cara, teve alguma foto que você não fez ainda, mas quer fazer? Algum cara ou algum show, alguma coisa que você falou, mano, ainda vou fazer uma foto com essa pessoa? Eu sei que eu não vou fazer essa foto, mas se eu tivesse a oportunidade, seria fazer uma foto do Hensley, Matt Hensley. Porque, assim, a gente fala muito do Plan B, do Questionable Video, mas eu acho que o cara que começou a revolução do street skate foi o Hensley. Pode crer. Assim, o Gonzalez tem a importância dele, claro, enorme. Claro. Não tem nem como falar, o Natas Calpas tem a importância dele, que também é enorme. Mas eu acho que o Hensley foi o cara que levou o street. O street é o que a gente conhece hoje por causa do Hensley. Tá. É o cara que começou a dar manobra alta, começou a dar manobra de flip, entrando em corrimão. Então acho que, assim, o Hensley seria um sonho. Um deles eu já cumpri, né, que foi fotografar o Hawk. Pode crer. Que isso foi um lance bem doido também, assim, ter essa oportunidade. E a foto que eu fiz dele, eu tive que pedir pra ele dar manobra 2 vezes. É mesmo? Ele foi lá e deu manobra 2 vezes pra eu fotografar. Essa foto saiu em algum lugar? Cara, saiu no meu Instagram, cara. Pode crer. Porque assim, não foi numa ocasião que seria tão pra revista, assim, foi num aquecimento de Park Series em Salt Lake City, que falei, tipo, a gente se conheceu no Brasil, eu não consegui fazer nenhuma foto tua, vamos fazer uma foto aqui? Ele falou, vou dar um invert em tal lugar. Eu falei, não, cara, faz o seguinte, dá uma manobra que você inventou, vai lá e dá uma Madonna. Pode crer. Daí ele deu a Madonna, um fotógrafo, o videomaker colou muito perto e ficou muito grande na foto. Entendi. Eu falei, cara, tipo, por favor, dá outro lá, porque não ficou legal. Daí ele foi lá e acertou outro. E, conheci o Hawk, foi um bagulho, tipo, muito surreal pra mim, cara. Total. Eu não sei, por exemplo, qual é o cara que tu acha que é o cara que sempre sonhou em conhecer? Nossa, assim... não sei, velho, sei lá, o Coston, sei lá, eu já conheci Mariana, o Coston. assim. Mariana eu não conheci, o Coston eu troquei ideia com ele, da hora. Pode crer. E esse era o Hawk, cara, o Hawk... Eu fui bem moleque quando eu conheci ele, assim, no sentido de que eu não tive vergonha de contar certas coisas que alguém de 40 e poucos anos teria, assim, pode crer, sabe? Pode crer. Tanto que eu fui receber ele no aeroporto, eu fui com uma camiseta, tipo, não era o desenho dele, era um desenho do Afonso House, que ele fez Sim. E daí eu falei, eu tive a cara de pau de contar pro cara, né? Tipo, se eu tinha um herói na infância, esse herói era tu. Que foda. Porque quando eu era moleque, tipo, eu queria andar que nem o Hawk. Pode crer. Mas não pra ter as coisas que ele... Você chegou a ser verticaleiro? Eu sou um verticaleiro frustrado. Muito assim? frustrado. E, então, assim, ele era o modelo de skatista que eu gostava. Eu nunca fui muito fã do Rossói,
Pode ser. Eu nunca curti muito, eu gostava do Hulk. Mais técnico, assim. Mais técnico e era impressionante. O cara, todo vídeo apresentava uma manobra que ele inventava. Total. Então, assim, a minha vontade era ser como o Hulk pra andar como ele. Uhum. Se ele tinha os patrocínios, se ele tinha grana, lasca-se, eu queria andar que nem o cara. Pode Isso é um sonho impossível, não tem, cara. Ele é daqueles caras que, tipo... Nossa, sim. Ele tá num patamar Único, muito acima né? de outras pessoas. Total. E eu falei todas essas histórias que o cara contei. Que da hora. Tem que... Foi foda. Que da hora. Mano, estamos terminando o programa. Vamos voltar a falar de música. E você é DJ, né, mano? E aí? Eu faço de conta, né? Mas já tocou em festa? Já. Assim, na verdade, essa história de DJ, como é que começou? Eu trabalhava nos eventos da Kicks e eu fazia meio que de tudo, assim. Eu narrava, organizava e alguns campeonatos eu botava som. Tá. Principalmente nos campeonatos pro da Kicks eu botava som especificamente. Então eu era um cara que eu escutava muita música, conhecia muita coisa. Daí era, sabe aquele tipo orgulho bobo, assim, tipo, ai, eu toquei música 3 dias no campeonato sem repetir uma música, todas eram diferentes, só repetia na volta do cara. E sempre encanei com essa coisa de ser DJ. Quando eu fui pra Espanha, eu comprei uma controladora pequenininha e nunca consegui usar. Eu fiquei tipo 2 anos com essa controladora sem conseguir ligar lá no computador, porque precisava de placa de áudio. Pode crer. Eu não tinha manha. Daí quando eu comecei a usar Mac, eu comecei a usar ela e eu conseguia fazer montar um set de algumas músicas. Eu gosto muito de house, então montava um set de house, mas eu não tinha noção de contagem de música, não sei o que. Daí eu resolvi comprar uma controladora melhor, comprei uma Pioneer e falei, vou fazer um curso. Então eu tenho 3 módulos de curso de DJ. Pode crer, que legal. Assim, eu tinha que ter mais tempo, porque DJ é tipo skate, cara, assim, tocar é como skate, você tem que treinar. Pode crer. Quer aprender uma manobra, você tem que ir lá e ficar tentando. Sim. E depois não parar de fazer, que é pra não esquecer. Exatamente. E eu sou péssimo controlando meu tempo, cara, eu sou muito ruim. Tipo assim, de coordenar meu tempo, não, agora eu vou tirar tempo pra fazer isso, vou tirar tempo pra fazer aquilo. Então eu deveria treinar mais. Tá. Mas tem muito a ver também com gosto musical e as músicas que escolhe, nem a tua habilidade de ficar fazendo scratch, um monte de coisa. Sim. Que eu gostaria de fazer, mas eu não tenho essa habilidade. Tá. Então, assim, eu não me considero DJ porque eu não ganho dinheiro com isso. Tá. Nunca ganhei dinheiro com isso. Aliás, ganhei já, tocando em campeonato de skate. Mas eu gosto muito. Não que seja uma coisa que eu, porventura, queira ganhar dinheiro um dia, até porque eu já aprendi muito velho pra fazer um nome. Sim. É a mesma coisa que skate, sabe? Criar um nome, Total. criar seus contatos. Mas é uma parada que eu gosto de fazer, eu me divirto bastante, cara. Assim. Então, naquela hora que eu quero dar uma desopilada, eu faço uma seleção de umas 10 músicas e monto num set. E hoje, pelo menos, eu conto a música direitinho, se é hora de entrar, se é hora de estar aqui. Então, eu consigo ter esse controle. Da hora. Então, eu sou, tipo, quase DJ também. Mano, tem alguma música ou artista que você relaciona com skate? Música ou artista que eu relaciono com skate? Tipo, você ouve e você fala, cara, isso aqui é totalmente skate. Uma parada que não tem nada a ver com skate. O quê? Que é Steve Miller Band. Sério? Cara, é impressionante. Porque assim, sempre quando eu escuto Serenade, que é a música que o Colin McKay anda no... Eu acho que é no segundo vídeo da Plan B. É o segundo vídeo da Plan B. Pra mim é muito skate. Não tem nada a ver com skate, porque assim... Steve Miller Band é uma banda meio de folk, rock... anos 70, 80. Mas Serenade eu acho que é aquela música que, cara, quando escuta dá um gás. Assim. Pode ser. Por mais que eu goste de heavy, por mais que eu goste de metal, eu acho que tem o rock e o hardcore, que é um bagulho que me deixa mais adrenado, com mais vontade de andar. Pode crer. Eu tenho uma pira dessa com o Fleetwood Mac, velho. Que eu tenho uma camiseta muito da hora do Fleetwood Mac. Sim. E uma das minhas músicas preferidas também é deles, que é... pra mim também. Eu nem sei falar, Pega Teu Rumo.
Agora travou o inglês. Go Cara, Your Own Way. Ah, pode crer. Esse disco é muito bom, né? O disco dos amores ressentidos, né? O Rumors. É, eu tenho essa camiseta. E, cara, tipo, eu comprei essa camiseta na Califa. Eu tenho essa camiseta também, eu tenho uma Eu amarela, já- só que é National Version, né? Tipo, Aquela coisa. E eu foi o único dia que eu fui em Vênice. pode Cara, crer. todos os doidão que estavam em Vênice. Legal tua camiseta do Fleetwood Mac, todos os doidão falavam. Que da hora, velho. E é uma banda que é bem da hora, assim. Tipo, É bem legal mesmo. mas eu acho que essa do Steve Miller Band, inclusive quando, acho que foi o Viegas que fez um som, ele tirou uma foto de um pôster ele fez uma coluna sobre música na 100, com um pôster do Steve Miller Band, ele falando que ele não conhecia nada, Aham, só conhecia a Serenade. pode crer. Falei, cara, tem várias músicas de vídeo Que da hora, mano. que é do Steve Miller Band. Várias músicas, Não. principalmente anos 90. Da hora. E, mano, pra terminar, escolhe uma música aí pra gente. Cara, já que a gente falou de House, vamos escutar um clássico do House que tem uma frase muito boa, Boa. que é puta merda. Actions speak louder than words, Boa. que é Robin S. Show Me Love. Todo mundo acha que é a música que rolava no Vijagueu, não é. É um house clássico dos anos 90. Boa. E, mano, você quer deixar um recado pra alguém? Quer mandar um salve pra alguma quebrada? Fala aí. Cara, salve. Eu acho que o meu salve pode se resumir em obrigado skate. Boa. Tudo que acontece na minha vida é graças ao skate. Todas as pessoas que vieram parar na minha vida são graças ao skate. Eu conheci muita gente legal. Legal. E eu acho que a gente tem que ser mais... Sabe, quando eu vejo essas entrevistas, as pessoas agradecem. Uhum. Lá na época da Xuxa, dava um beijo pra pai, pra Xuxa. Eu Pode acho mandar que todo beijo pra mundo... pai e mãe. Pode Não, isso sempre. Eu sou sempre agradecido a eles. Mas obrigado, skate. Eu acho que se a gente começar a se dar conta de quantas coisas boas o skate trouxe pra gente, Nossa, a gente ia ter menos reclamando. total. Bom, e com esse clima de agradecimento aí ao skate, a gente fica aqui com mais um Trocando Manobras Cast. Dessa vez o convidado foi o Rodrigo Cabeça. E lembrando que a música agora, Show Me Love do Robin S, é só um trechinho, mas o nome tá aí embaixo para você ouvir depois do podcast. E é isso, nos vemos no próximo. Valeuzão, Cabeça, obrigado pela participação. Nossa, eu que agradeço, Felipe. Sempre da hora trocar contigo. Acho que teu trampo é louvável porque tu fala com um público adulto. Eu acho que é bom que a gente também consuma informação e tenha informação pra gente. Total. Então isso é muito importante. Num mundo de youtubers e de gente que fala com muita criança, a gente ter acesso à informação madura e que seja opinativa também, isso é muito importante. A gente precisa muito disso no skate. Maneiro. Valeuzão, obrigado, ficamos por aqui. Valeu, galera.